Salve, pessoal, boa noite. Tá gravando, Rodrigão? Estamos aqui com o Jeff Alves. Fala, galeras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigadão pelo convite aqui. E vamos para mais um podcast, né? Agora com o Pode Se Abrir. Muito, muito bom estar aqui e compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. E vamos que vamos. A gente agradece, Show né? de bola. A gente tá com os patrocinadores passando aqui na tela. A gente quer agradecer em especial Casa Verde Salgados, que nunca sobra pra mostrar. Nunca. O Jeff pegou o último. Não, foi um ataque do tubarão hoje. Meu Deus do céu. Foi uma loucura quando eu quis chegou. deixar um pro Jeff, porque eu sei que não... Mas eu nem reclamo, porque eu jantei antes de vir, já tava preparado para esses problemas Ele aí. comeu 2 folhas de alface antes de vir pra não passar fome. Vou falar a verdade, foi frango, arroz e salada. Olha ali, ó. Exemplo. A gentileza continua. Muito bem. Vamos lá, Jeff. Antes da gente falar sobre o personal Jeff Alves, né, que é conhecido pra caramba aqui na cidade e tem clientes e no mundo todo, né, velho? Vamos lá, graças a Deus. A gente quer conhecer um pouco da tua história, né? A gente quer que tu fale um pouquinho como foi a tua trajetória, né, até chegar no ponto que tu está hoje. Vamos lá, resumindo aqui então, pra gente conseguir entender bem quem é o Jeff, né? O Jeff Alves. Então, sou natural de Nonoai, né? Uma cidade do interior aí do Rio Grande do Sul, na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tenho 30 aninhos, né? Com a sabedoria de 50. Boa. Autoestima muito elevada. E, gente, então, nasci em Nonoai, né? Uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E a minha família... como é que a gente chama? Nacionalidade? Não é naturalidade? Natural. Descendência. Descendência, isso aí, essa é a palavra. A descendência indígena, né? Minha família toda é indígena. Tenho parentes, acho que eu esqueci de falar isso da outra vez. Tenho parentes que são índios raízes mesmo, que usam tanga, usam flecha. Tem. É que a gente tem os índios que estão ainda na época mais antiga. A gente tem os índios mais modernos, né? Então, e tem isso aqui, Jeff, em Nonoai? Os índios de Nonoai. iPhone. Não, Os índios de iPhone. Mas isso tem aí. ainda os que eu achei que só tivesse de iPhone, assim. Tem a galera mais do mato, tem. Ainda existe isso, não sabia Na não. Amazônia tem tribos isoladas. Não, né? a Amazônia sim, mas aqui em Nonoai... acho que Tribo Caigangue, se não me engano é o nome. não. É isso aí. Aí tem a galera que é mais moderna e tem a galera que tá mais atrasada, ou que vive realmente a cultura indígena raiz, né? Então, nasci em Nonoai e eu tive que vir pra Bento muito cedo, né? Porque na época, quando a minha mãe engravidou, ela tinha 14 anos. Ela e meu pai não tinham estrutura financeira pra criar uma criança. E naquela época lá, então, já começou a aparecer o pessoal do Conselho Tutelar, a galera já começou a ver que, tipo, pô, é um risco deixar esse menino com uma outra criança. Então, na época eles já tinham conseguido uma família pra me cuidar, pra dar esse suporte aí. E eu não digo como é que eles falam quando a gente... Adoção, ó. E eles já tinham dado os papéis aí pra essa parte da adoção. Então hoje era pra estar lá em São Paulo, sabe-se lá com quem, né? E a minha mãe, muito guerreira, muito raiz, muito dedicada, ela fugiu lá de Nonoai e veio aqui pra Bento, né? Desde criança, antes de completar um ano mesmo, a gente já tava morando aqui, a gente foi morar na periferia. No início foi bem difícil, porque minha mãe praticamente sozinha, ela e eu, né, uma criança de nem um ano. Mas fugiu. Pegou. Fugiu. Veio embora sem ninguém saber, sem... Isso aí, porque Onde Veio tava? a Bento com que, tipo... Mala não, sacola de roupa e só. Não, mas tipo, por indicação, tinha alguém aqui que... Ela tinha algumas amigas, né, mas as amigas também não tinham essas condições financeiras. Então nessa época aí, a gente já teve fases de morar, tipo, em barraco de lona, né. Foi uma parte que eu não mencionei da outra vez. Então a gente começou morando num barraquinho de lona, tipo índio mesmo, raiz. E ali a gente começou a construir, né? Era um terreno invadido. Começou com um barraquinho de lona, depois ficou um barraquinho de madeira. Aí eu lembro... Nessa época eu lembro pouco, porque eu tinha o quê? Uns 4, 5 anos, mas eu lembro pouco. A gente já tinha uma casinha de madeira mais ou menos desse tamanho aqui, que dava pra ter a cozinha, o banheiro, o colchão no chão. E assim a família foi evoluindo, né? Durante esse processo aí, mesmo na periferia, a gente sempre foi muito... eu digo eu e minha irmã, porque depois de uns anos, mais ou menos quando eu tinha 4 anos, veio a minha irmã, que a minha mãe casou novamente. E aí veio minha irmã, então a minha família sempre foi muito bem educada com relação a isso. Ó, filho, seja honesto, seja trabalhador, não se mistura com
com essa galera, porque a periferia em si fica muito fácil de se desvirtuar, de vender droga, de usar droga, porque é algo muito fácil e Tudo ali, né? exato, e no ambiente em si tu tem essa vontade de entender, pô, o Jason é malandrão, cara, olha que legal, o Jason é um traficante, que massa. Então tu acaba tendo umas referências que são erradas. Mas a minha mãe, ó, sempre desceu-lhe o cacete, sempre deu muita cintada na gente, em mim e na minha irmã. E logo cedo ela já me colocou pra ocupar minha mente. Então ela já me colocou no esportivo, que é uma escolinha de futebol aqui de Bento Gonçalves. E ali eu fiquei comecei ali no esportivo com 7 anos, ou 8, e fui até o juvenil. Foram mais ou menos uns 10 anos de esportivo. E o esporte sempre teve presente na minha vida. Sempre tive essa paixão por jogar futebol. Então, quando eu incomodava na escola, a escola ligava pro esportivo, o esportivo me colocava no banco. Então, o Acácio, que era o nosso presidente, ele sempre falava muito sobre disciplina, sobre comportamento. Então, automaticamente, eu tinha que me comportar, eu tinha que ser mais disciplinado para conseguir jogar, para conseguir ser convocado. Né? A gente falava, tu chegou a trabalhar no esportivo, né? Trabalhei. Trabalhou? Tá. Chegou a me dar aula? Acho que não, né, Jéssica? Não acho lembro que se a gente não, comentou velho. sobre isso. Não, eu trabalhei na base em Santa Teresa e Monte Belo. Ah, não. Na Juvenil e Sub-13. Até da época do Miller ainda. É. Lembra do Miller? O Miller era o nosso técnico nessa época. Quem Jason? Quem diria? Eu fiz educação física em outros momentos aí. que nem eu Exerceu, né? dei aula na Vila Nova, no SEACRE. Pô, Seacre, é. O Prof. Tu Jason. fez SEACRE, né? Fiz Seacre, cara. Seacre... O Prof. Jason. Essa Dava vai aula de pegar. capoeira, velho. Essa vai pegar, hein? Não, dava. É isso aí, eu ia pro Seacre, cara. O Seacre, inclusive, Tu fazia no Conceição? Isso aí, é um Eu dava no Cesenat. projeto da prefeitura que ajuda crianças carentes. Então, como minha mãe trabalhava, acho que ela vendia de tudo, não? Ela vendia joia, vendia roupa, vendia lingerie, trabalhava de costureira, fazia tudo pra entregar o melhor pros filhos, né? Ela sempre foi muito trabalhadora. E nessa época aí, cara, ela não podia cuidar da gente. Então a gente saía da escola, ou a gente ficava na rua, né? Ou ia pro Seacre. Só que eu jogava futebol também, então eu dividia o meu tempo. Então, quando eu não jogava futebol, tinha o Seacre. E esses projetos sociais aí, cara, eles são muito importantes mesmo. Inclusive, uma das diretoras do Seacre, que sempre me incentivou naquela época, ela falava muito sobre... que como eu era arteiro, eu tinha uma família ali, pai da minha irmã, minha mãe, problemáticos, entendeu? Brigavam bastante, então eu era muito rebelde na minha infância. Então eu fugia da escola, batia nas professoras, brigava com os alunos. E essa diretora, ela sempre falava pra mim, Jeff, tu é um menino bom. Jeff, tu é um menino bom, por que tu briga? Não faz isso. E aquilo começou a ficar na minha cabeça. Importante ouvir, né? Exatamente, cara. Eu comecei a entender que o poder... Hoje eu entendo, adulto, que o poder da palavra é muito grande pra uma criança. Porque mesmo eu rebelde, fugindo da escola, fazendo um monte de escarcéu lá, as palavras dela sempre tocavam em mim. Porque, caraca, não, peraí, eu sou um menino bom. Vou começar a me comportar. Aí me comportava por um tempo, depois voltava a aprontar, né? Mas aquela sementinha foi plantada. E hoje ela é minha aluna de consultoria, né? A diretora. Pô, que legal. A gente foi até pro culto dela, hoje ela é pastora também. E ela contou essa história sobre o poder da palavra. Não é a Cláudia, não, né? A Adri Não. Banhara. A Adri Banhara, porque a diretora do que eu dava aula era a Cláudia. Também ela é da igreja. Tu conhece a Adri Banhara? Não. Por nome eu já ouvi falar, mas não. É isso aí. Não conheço. Então, os projetos sociais da prefeitura para crianças carentes e o esporte, cara, eles são maravilhosos, porque eles te mantêm ocupados, a disciplina que o esporte ele faz tu desenvolver, ela é expandida para tua vida pessoal também. Então, eu tava sempre com a mente ocupada. Então, automaticamente, mesmo morando na periferia, eu consegui seguir um caminho bom. Porque eu tive Longe vários das amigos. encrencas. Exato, tive vários amigos que acabaram falecendo, tomaram tiro, outros foram presos. Então, mas também tive vários amigos bons. E os amigos que mais deram certo foram a galera do futebol. Pra te ver a importância do esporte, né? Exato. Então eu sempre tive envolvido no esporte. E com meus 15 anos, né, chegou um momento que eu tinha que trabalhar ou jogar futebol. E como na época o futebol acabou me largando, não foi assim um atleta que se destacava, diferencial pra ir jogar num time grande, eu tive que começar a trabalhar, né, porque eu não recebia pra jogar futebol. E aí comecei a fazer Senai, aí trabalhei no mercado como empacotador, trabalhei como costureiro, já limpei carro também, polia os carros, enfim, eu fazia muita coisa. E eu lembro até hoje desse cara que eu limpava o carro, que é polimento que chama, né, chapeação e tal. Ele tinha chapeação em uma loja de carro. E ele falava pra mim assim, Jefferson, porque eu ia muito mal.
E ele falava, Jeff, se tu não for jogador, eu não sei o que tu vai ser, guri. Não sei. Porque eu ia muito mal no que eu fazia. Não Eu era riscava pra os ti. carros, eu queria ligar os carros, já bati o carro um no outro. E, enfim, né? Era pra estar aqui. Inclusive, o Vini, o Vini Oliveira foi meu aluno. Ah, sim. Anos depois, esse era o cara que foi o meu primeiro patrão, digamos assim, eu tinha 15 anos na época. Então o Vini foi meu aluno anos depois. Mas enfim, passei por vários trabalhos, né? Eu nunca me encontrava. Estudei no Conceição até meus 16 anos, e com 16, quando eu ia pro terceiro ano, eu resolvi explorar algo diferente. Eu resolvi, mas será que o Conceição aqui realmente vai me agregar? E eu comecei a ficar curioso por conhecer outra escola. E eu ouvia falar muito bem da Escola Mestre. E ali no Conceição o ensino ele era muito fraco. Então quando eu tomei a decisão de ir pro Mestre, até falei pros meus amigos, né, galera, acho que eu vou pro Mestre e tal. A gente tinha um time de futebol muito unido ali na vila. Era um time que ganhava tudo, né? Só que... E a galera começou a falar, Jeff, se eu fosse, eu não iria, porque lá o ensino é diferente. Aqui na vila é fácil, pelo menos você não vai rodar. Mas mesmo assim, eu resolvi arriscar. Eu pensei, cara, eu quero fazer algo diferente. Sabe evoluir, né, cara? Exato, e naquela época eu não tinha muita cabeça, mas eu tinha muita curiosidade das coisas. Então eu saí do Conceição, aí fui pro Mestre, dito e feito, rodei um ano. Porque ensino da onde eu tinha ali na periferia era Fraco, diferente né? da Escola Mestre. Então eu rodei um ano, mas aquele um ano, o que eu ganhei de maturidade em um ano, eu não tinha ganhado em 15, onde eu estudava. Maturidade de comunicação social, maturidade nos conteúdos. E ali foi onde despertou essa vontade de fazer educação física. Porque até então eu não ia fazer faculdade. Porque como eu morava ainda na vila, ninguém falava de faculdade. A galera falava, não, vamos trabalhar e vamos lá naquela firma, na Bertolini, vamos carregar a caixa lá. Pra mim tava bom. Porque pra minha mãe, eu sendo honesto e trabalhador, tava bom. E aí no Mestre a galera começou a me questionar. Jeff, e aí, tu vai fazer o quê? Vai se formar e vai fazer o quê? Como assim? Se formar e fazer o quê? Tu não vai dizer que tu não vai fazer faculdade? É que tinha segundo grau, né? E daí, então, naturalmente, tu termina o primeiro grau, vai pro segundo grau e a sequência é uma faculdade. E Então, tinha o terceiro grau, tinha uma época ali de terceiro grau ainda. Então era primeiro, segundo e terceiro grau. Então eu fiz o terceiro grau e eu rodei. Aí no outro ano, aí a galera começou a me questionar. E aí, tu vai fazer... Porque eu rodei de uma matéria, eu fui bem até. Eu rodei de uma matéria, matemática, eu lembro até hoje. Como é que é? Trigonometria? Trigonometria. Nossa senhora. Cosseno, não sei o que, seno. Bom, primeiro ano eu não entendi nada, né? Mas rodei só de matemática. E aí... Primeiro, segundo e terceiro no Mestre. No Mestre fiz só o terceiro. Ah, só o terceiro. No último ano de escola eu fui pro terceiro. E ali a galera começou a me questionar. E aí, tu vai fazer o quê? Eu falei, não sei ainda, né? Tá, mas tu vai fazer uma faculdade, né? Vou, só não sei ainda o quê, mas na minha cabeça não, porque o meu ambiente ninguém falava de faculdade. Se o teu meio era ninguém totalmente te cobrava diferente, isso né? também, né? Ninguém Exato. esperava isso, então tu... Sabe, minha mãe não tinha dinheiro, então ela falava, não, tu não vai fazer faculdade porque a gente não tem condições, né? O meio ele é complexo, cultura, né? né, Porque tu falou do SEACRE, até pegando o gancho, depois a gente volta, mas, cara, tem realidades no SEACRE que que a gente nem sonha que existem. E tu vivia uma, né? Acho que num grau não tão pesado quanto outros amigos teus lá, né? Total. E É um negócio família maluco. com droga, briga com álcool, Prostituição. abuso sexual. Então a gente vivia muita coisa pesada, entendeu? E só que hoje, olhando com olhos adultos e maduros, eu vejo o quanto aquilo me mostrou que a vida, ela é uma dádiva, entendeu? Porque tu consegue dar valor para tuas conquistas hoje. Quem nunca passou por isso, quem nunca viu um amigo morrer, quem nunca viu a galera troca de tiro com polícia, cara, isso é muito louco, entende? Passou por isso já? Já vi muito disso. Então, quando tu vem pra vida adulta, parece que nada te abala, porque tu já passou por tanta coisa, tu tá cascudo. Então, se tu não passou por isso, tu fica mais sensível e reativo às situações da vida. Então, eu vejo o quanto isso me fortaleceu pra chegar onde a gente tá hoje, junto com a empresa, né? E aí, retomando o Mestre, né? Eu comecei a fazer educação física, então, porque eu não me via trabalhando no escritório, sendo médico, advogado. O que a galera mais fazia era advocacia, né? Direito. E aí eu fiquei pensando, bom, vamos lá, eu fazer educação física, eu joguei futebol a vida inteira. Não era o Neymar, mas eu jogava bem, entendeu?
vou dar aula de futebol. Fominha pra caramba. É tipo isso. Aí, a gente jogou junto, né? Aí, ó, diferenciado já, né? Joga bem, Diferenciado. joga bem. Fominha pra caramba. E aí, cara, eu pensei, cara, eu vou dar aula de futebol, vou ser técnico. Vou ajudar, preparador físico e tudo mais. E aí, enfim, fiz a faculdade, passei em 7º na UX, né? Só que daí eu passei na faculdade e depois fiquei pensando, tá, e aí? Como é que eu vou pagar essa faculdade? Tu te preparou pro vestibular? Tu falou em 7º, tu estudou, tu foi... Fui na raça mesmo. Não tinha estudado porque eu não sabia o que estudar. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer educação física, minha mãe, querida, ela queria meu bem, ela não falou por mal, mas ela falou, meu filho, mas educação física, pelo amor de Deus, vai fazer medicina, advocacia, vai estudar pra passar numa faculdade onde tu ganha bolsa. E eu falei, não, mãe, quero educação física. E aí eu entrei, só que eu não tinha dinheiro pra pagar. E aí foi quando eu entrei com a UX, falei com eles, só posso pagar isso, tem como vocês me ajudar. E aí eu pagava uma cadeira, fiquei pagando uma cadeira durante uns 4 anos. Uma cadeira por semestre. Aí fazia políticas educacionais, antropologia e não sei o quê. E as mais caras eu fui deixando pro final. Enfim, mas logo no primeiro semestre já achei uma academia para trabalhar. Então eu trabalhei lá na academia do Rafael Fim, a Evolução Corporal, Rafa, né? O falecido. grande Rafa. E foi o cara que me deu a oportunidade. E, cara, no primeiro semestre eu já vi que eu não queria trabalhar com futebol, eu queria trabalhar com academia. Porque eu comecei trabalhando uma semana na academia e ele falou, Jeff, começa uma semana, vamos ver se tu vai te adaptar, vamos ver se nós vamos se adaptar a ti e talvez mês que vem ou daqui 3 meses a gente coloca mais. Enfim, fechou o mês e estava trabalhando todos os dias. Que bacana. Né? Todos os dias, porque eu gostava de ajudar as pessoas ali na academia. Então Se encontrou. eu não sabia nada, mas o que eu podia, posso te ajudar aqui? Não tá errado assim, fazia um monte de cagada. Mas o coração, o empenho, a dedicação, o entusiasmo eu sempre tive, mesmo não sabendo nada. Então, desde o início eu comecei a trabalhar em academia e ali eu me encontrei e eu percebi que, cara, não importa quanto tempo eu vou levar pra me formar, mas eu quero fazer educação física. Num tempo total, foram 11 anos estudando na faculdade. Importante não ter desistido, né? Exato. Não, eu não ia parar, não. A ideia sempre foi até o final. Né? Eu já tranquei a faculdade algumas vezes por não ter o dinheiro pra pagar, mas eu sempre retomava. Eu sabia que eu não ia desistir. Era temporário. E também era necessário, né? Pra te ter... É que eu morava sozinho já, né? Apesar de morar no porão da casa da minha mãe, automaticamente era um porão muito simples. Então, não tinha muita ajuda financeira. Então, ou tu trabalha, ou tu paga a faculdade, ou tu come. Então, era uma vida muito restritiva. E no início, cara, quando eu comecei a fazer academia, era só arroz e ovo. Arroz e ovo. Arroz e ovo todo dia. Era algo fitness e era algo saudável. Então, o ovo na época era muito barato, né? Agora tá tudo caro. Agora tá diferente. Tudo destacado. Né? Mas começou assim, cara. Essa foi a minha entrada na educação física. E, cara, tu teve, pensando onde tu tá hoje, tu teve algum mentor, velho? Alguém que tu disse, cara, graças a essa pessoa, ou ele me incentivou, ou ela, enfim. Então. Um ídolo? Né, mas acho que é mais no sentido de alguém que te mostrou o caminho, que te botou no eixo, disse, cara, tu tem que seguir nisso aqui. Que tu falou muito da tua mãe, né, que ela foi muito importante, enfim, na tua trajetória, talvez tenha sido ela. Então, a minha mãe, ela deu essa parte de conselhos em relação à vida no início, mas depois ela não tinha muito tempo pra isso. Porque ela tinha que trabalhar. A vida dela era muito trabalhar pra não deixar a gente passar fome. Então eu tive vários mentores, né, enrustidos durante esse processo. Eu tive a diretora do SEACRE, eu tive o Fabrício do Esportivo, porque no Esportivo, como eu não tinha condições financeiras na época, o Esportivo eu era isento, eu não pagava mensalidade. Quando a gente ia viajar, a galera fazia uma vaquinha, todo mundo comprava um lanchinho pra mim. Então teve esses pequenos mentores durante o processo. Então foram vários. Minha mãe, principalmente, né? Mas Fabrício, eu tive a diretora, eu tive o Thiago Garbim. O Thiaguinho foi meu professor do SEACRE também. Sim. Eu era terrível. E ele tava sempre ali acobertando as minhas artes e sempre me aconselhando também. Jeff, se tu quiser ser jogador, tu precisa se comportar mais, cara. Assim tu não vai ser jogador. Então essas palavrinhas, elas foram entrando na mente. Então eu tive vários mentores durante esse processo aí, mas mentores pra vida, assim, sabe? Pra educação física, eu acho que o que me motivou a chegar onde eu tô hoje foram realmente as críticas, cara. Porque na época, como eu falei, eu não entendia nada. Eu fazia um monte de cagada, mas eu tinha muita energia pra ajudar.
Mas um dia um aluno da academia, ele chegou pra mim e falou assim, eu fui ajudar ele era um aluno que já treinava há uns 3 anos, e ele falou pra mim assim, ele me olhou assim e falou assim, cara, ele era altão, cara, sai daqui, tu não sabe nada, dá licença. Aquilo me machucou tanto, né, que eu comecei a me dedicar mais nos estudos, né, porque eu ia aprendendo conforme a academia ia me levando. Então essa crítica aí foi um trampolim, eu falei, opa, doeu, né, eu queria matar ele na hora, mas foi uma crítica que eu consegui canalizar minha energia pro lugar certo. Então foi um primeiro trampolim, né, ó, Jeff, cara, ele não tá errado. Sim. Doeu, mas ele Tu não que tinha tá que errado. aprender, né? Entendeu? Então ali eu comecei a me dedicar mais nos estudos, comecei a aperfeiçoar e tipo, entregar mais confiança no que eu tava fazendo. Mas eu tive vários mentores em relação à vida. E pra chegar no negócio que eu tenho hoje eu tô em mentorias, óbvio, né? Comprei vários cursos, mas mentores mesmos, cara, sempre foram os meus livros, os meus cursos. Eu sempre gostei de ler em relação a ter esse contato com a tua própria essência, com o lado espiritual, porque eu acho que existem 4 áreas da nossa vida que a gente precisa trabalhar para ser uma pessoa próspera. Porque prosperidade não é só dinheiro, né? Mas eu digo assim, ó, primeira coisa, saúde física, saúde emocional, saúde intelectual e saúde espiritual. Se essas 4 áreas estão alinhadinhas, tu é uma pessoa feliz, cara. Às vezes não precisa ter muito dinheiro, mas se tu tá com esses pilares equilibrados, a tua vida flui de forma mais leve. Então eu sempre fui um cara de ler, né? Quer dizer, sempre não. Eu desenvolvi esse hábito, porque eu sou um cara muito agitado. Então a leitura foi ganhando corpo, foi ganhando espaço na minha rotina. E confesso que os livros foram meus principais mentores durante esse processo. Muito bem. E, cara, em que momento tu percebeu que eu vou pelo caminho digital e vou sair da academia, do personal presencial? Qual foi o ponto de corte, velho, no teu processo que tu teve esse insight de, cara, é por aqui que eu vou ganhar dinheiro? Então, num primeiro momento, eu confesso que não foi pelo dinheiro em si, né? Foi na questão de como eu posso ajudar mais pessoas. E não é fantasia, não é clichê, né? Só porque eu gostava de ajudar as pessoas. Realmente foi porque eu não sabia que o digital dava dinheiro. Eu acreditava que o digital dava visibilidade. Mas eu tava longe, mas isso que não dá dinheiro, acho que é só pra aparecer mais. E eu percebi que depois a visibilidade, ela monetiza, né? Mas eu lembro da história da minha aluna, a Vanusa, que ela treinava na academia já há algum tempo. E ela tinha sido convidada para participar de um evento, de um concurso de Miss, Rainha, a famosa WESB aqui da cidade. Eu lembro que ela me chamou, nessa época que eu trabalhava na Evolução aí, e ela falou, Jeff, olha só, eu fui convidada para participar de um concurso, eu vou desfilar daqui 3 meses, só que eu tô acima do peso, só que eu não me sinto bem com o meu corpo, eu preciso da tua ajuda e o que a gente precisa fazer? E naquela época eu seguia o padrão da academia, eu seguia o que a academia montava. Então eu fui me adaptando à metodologia de academia, só que durante esse processo eu fui percebendo que aquilo não funcionava. Que eu via que muitas mulheres treinavam 5, 10 anos e o corpo continuava igual. Não tinha uma mudança. Então, com essa questão da Vanusa, eu comecei a aperfeiçoar, fui buscar conhecimento, aí eu comprei cursos, comprei mentoria, para conseguir entregar esse resultado aí em menos tempo para ela. Foi aí que eu comecei a trabalhar a questão de conhecer o corpo da mulher. Até porque mulher tem questões hormonais, toma anticoncepcional, tem uma rotina diferente. Então a mulher em si, ela não vai ter a mesma velocidade de resultado do que o homem. Então eu fui estudando para entender o corpo da mulher, fui entendendo os princípios da musculação e dali começou a surgir um método, né? Onde a gente aplicou com a Vanusa, ela conseguiu atingir o resultado que ela queria nesses 3 meses, enfim, ela conseguiu ganhar lá o concurso dela como rainha. E ali foi quando meu coração começou a cantar mais alto. Eu comecei a ver que, tipo, cara, peraí, olha que legal tu conseguir ajudar uma pessoa. E eu comecei a olhar o resultado dela e comparar com o resultado das alunas no geral na academia. Então eu comecei a entender que o método da academia não ia transformar o corpo das mulheres. Então eu comecei a aplicar o mesmo método com algumas outras alunas. E como a Vanusa teve a transformação que ela tanto desejava, ela começou a me vender. Então ela começou a falar para uma aluna, começou a falar para outra, e aí começou a lotar agenda. Então durante esse processo, eu fui adaptando a metodologia para vários perfis. Mulheres de 30, mulheres de 50,
mães, falsa magra, obesa, e eu fui entendendo que o método ele era adaptável para todo perfil de aluna, desde que a aluna se dedicasse. E aí começou a lotar agenda, e foi vindo. Quando eu vi eu tava trabalhando 12, 15 horas por dia, agenda lotada e a galera procurando. Jeff, eu quero treinar contigo, quanto é que tu cobra? As gurias estão adorando teu treino. E assim foi lotando a agenda e eu percebi que, opa, eu preciso ajudar mais gente. E aí eu comecei a estudar o marketing digital. Aí eu comecei a entender, cara, como é que eu consigo entregar um método, o mesmo processo que eu tenho no presencial pro online? Como é que eu vou ajudar uma mulher de outro estado, de outra cidade, de outra academia? Tu ampliou horizontes, né? Eu Multiplicou. Exatamente. Então eu comecei a entregar a mesma metodologia, que o que muda no presencial hoje, o meu método pro online, é os valores e a presença. Entendeu? Mas a gente conseguiu adaptar o choque metabólico para as mulheres de outras academias, de outras cidades, outros estados e hoje a gente já está em mais de 30 países aí atendendo várias mulheres e são mais de 1.500 alunas ao Caramba. total aí ativas. Que Muita legal. coisa. Muita gente, E cara. hoje presencial, tu tem ainda alunos? Tu ainda trabalha com algumas pessoas específicas ou... Presencial, eu tô com 6 alunas. Mas a gente trabalha hoje basicamente com presencial de forma estratégica para gravar conteúdo. Hoje o presencial ele não é mais o meu core business, né? Uhum. Hoje é o online. Então eu pego algumas alunas, gravo conteúdo, entrego conteúdo no Instagram, gravo conteúdos no YouTube também. E aí eu utilizo como forma estratégica. Mas hoje eu tô full time trabalhando em casa. Ajudando a mulherada pelo meu próprio notebook de outros países. E assim a gente vai dando suporte. E é claro, eu não faço tudo isso sozinho, né? Sim. Eu tenho uma equipe, hoje a gente tá se eu não me engano, são 8 colaboradores, né? Tem outro personal, Caramba. eu tenho gestor de tráfego, especialista, suporte administrativo, comercial. Então a gente tem uma equipe bem grande para conseguir atingir uma alta demanda, mas com uma boa qualidade também. Entendi. Hoje tu consegue, tu ainda pega alunos, tu expande ainda ou tu chegou num ponto que não, agora daqui em diante já não... Como é que funciona isso? Tu tem no online? Então, Ou tu tem lastro pra ampliar? Tem. Hoje a gente tá organizando a casa para atender pelo menos 2.000 alunas ativas, assim. E conforme vai crescendo, a gente vai contratando. Então, a gente organizou a arca ali para conseguir atender pelo menos 2.000 alunas. Mas a meta, nós estamos em 8 de agosto, cara. Até final do ano, a gente chegar às 2.500 alunas, pelo menos. Que bacana. Né? Muito Ativas, assim. E esse... Time. Opa. Eu só falei... Jeff, a gente sabe que para ter um bom resultado também a gente precisa aliar a alimentação, né? E tu tem hoje um profissional que também deu esse suporte para os teus alunos? Sim, hoje a gente tem uma nutricionista esportiva no time. E por que eu acho importante a alimentação? Porque eu percebi que quando eu estava montando o treino das alunas, muitas se sentiam perdidas. Não sabiam o que comer no café da manhã, não sabiam o que comer no lanche, meio-dia. Eu até tinha Sou do time. um conhecimento breve para auxiliar na alimentação. Porém, para entregar um resultado significativo, é melhor cada profissional ficar na sua área. Uhum. Foi por isso que eu resolvi contratar uma nutricionista esportiva para trabalhar especificamente nessa área e ajudar as alunas na alimentação. Até porque, mesmo tendo conhecimento breve, eu não conseguia fazer alterações na alimentação para uma intolerante, para uma vegana, para uma vegetariana. Então a gente contratou a nutricionista hoje para entregar o pacote Pra completo todo mundo. de treino e alimentação e adaptado para as particularidades de cada Até uma. gostos, né? Tem pessoas que gostam de comer tal coisa, outra que não gosta mesmo. Não Exato. quer incluir, né? Enfim. E o nosso método, tanto de treino quanto de alimentação, é para que as pessoas tenham uma vida flexível. Tu não precisa viver de batata doce, arroz e frango a vida inteira, entende? Então, a Nutri, ela é muito estratégica com relação à alimentação, que tu pode tomar uma cervejinha no final de semana, tu pode comer uma pizza, tu pode comer um docinho aqui no podcast, porque o balanço calórico que ela ajusta na tua alimentação semanal compensa. Permite. Uhum. Outra coisa importante, o treino. Quando o treino ele é eficiente, um treino ele consegue compensar uma alimentação mais flexível. Então, como eu digo pra galera, é 50-50. Não é 70% alimentação, 30% treino. Porque, como eu falei, se tu tiver com uma alimentação boa e um treino ruim, o resultado vai ser mediano. Se tu tiver com um treino bom e uma alimentação ruim, o resultado vai ser mediano. Mas tu une os dois, fica inevitável tu definir o abdômen, tu empinar o bumbum, né, Jesus? Tu gostaria de perder celulite? Funciona muito também.
Entendeu? Tu viu essa? Foi que eu mandei umas fotos lá pro meu treino, lembra? Ele tá falando das... Celulite? Não É, lembro, foda, cara. Ah, tô é, zoando. falando. Tô zoando. Agora é foda mandar essas fotos pro Pô, eu mandei na velho. praia lá, né? Não Tu quis sabe- mandar, demorou 3 meses pra enviar Não, as fotos, cara. Eu vou mandar Eu fiz há uns... cueca lá branca. Tu Uns sabe- 2 anos atrás eu fiz um trabalho com o Jeff, né? A gente fez. E eu comecei e não terminei, né? É. Eu sou horrível pra tudo que é academia e etc. Vai, é foda Idem, mandar as fotos, idem. velho. É. Não queria mandar. Aí tu Mas eu olha- nem mudei nada. Pô. Ah, mas tu fez, Jason? Não. Não, e o cara assim, ó. Ah, O cara horrível. camisetinha, o cara fica. Agora mandar uma foto de cueca pro cara. Aí tu não pode nem valorizar a foto, né? Tem que mandar a mulher bater e solta. Ah, né? não, não, e aí isso aí, você- solta essa barriga. O braço, É exatamente né? assim. Eu só queria fazer um comentário em questão essa questão da alimentação que tu falaste, que eu acho que muitas pessoas acabam desistindo também por causa disso, né? Porque se tu faz uma restrição total alimentar da pessoa, as pessoas não aguentam. Até mesmo pelo fato assim, poxa, final de semana tu é convidado para um churrasco, tu é convidado para um aniversário. Bom, o cara vai virar um antissocial de tudo que é jeito, né? Porque então, se tu tirar tudo da pessoa, a pessoa fica até triste, né? Então acabam, eu acredito, né? Eu falo por mim, né? A gente desiste porque hoje a gente não consegue se Não conter, vê, né? A gente né? viu pelos salgados aqui, né? Chegou os salgados e nós Comemos atacamos, né? Pois é, cara, e não adianta. Tudo que é proibido é mais gostoso. É. Então, quando a gente começa a entrar numa escassez severa, aí o desejo por fazer aquilo, ele aumenta. Fazer aquilo se torna escasso e então o desejo ele fica maior. Por isso que dietas restritivas, elas não são sustentáveis. Tu até pode perder 5, 10 quilos em 3 meses. Tu vai aguentar um pouquinho depois. Vai aguentar 3 meses. 6 meses depois, tá gordinho de bem. novo. Porque o teu corpo ele não foi feito para entrar em restrições. E um outro ponto para quando tu consegue, para como tu vai conseguir manter o peso, manter a definição, composição corporal. Porque quanto mais músculos tu tem, mais tu queima gordura. Porque eu vejo que a galera foca em emagrecer, foca em perder barriga, o que eles fazem? Tira o açúcar, come só arroz e ovo, só ovo e frango, ovo e salada, Whey. whey. A pessoa ela começa a entrar numa restrição tão grande que ela acaba perdendo a massa muscular dela. E ela vai pra onde? Ela vai pro aeróbico. Ela vai correr na rua, vai jogar futebol, vai fazer beach tênis, zumba, que também não é ruim, mas sozinho queima a massa muscular. A composição corporal vai ficando cada vez pior. Então a mulherada acaba emagrecendo, mas ficando com a bunda mole, braço mole, flacidez na barriga, porque usa a estratégia incorreta. Então, o que mantém o teu corpo, um corpo queimador de gordura, é a composição corporal. Por isso que a musculação, ela precisa ser prioridade, independente do objetivo. Se é hipertrofia ou se é emagrecimento e definição. Então, a tua composição é que dita o que tu deve ou não deve comer. Eu e a Elisa, a gente tem uma vida muito flexível, cara. A gente toma vinho todo final de semana. Esse final de semana a gente comeu o parmegiana do Will. Nossa. Cara, delicioso. A gente come quase sempre. Ontem, por exemplo, a gente foi no restaurante, almoçou, pegou uma sobremesa. Porque o nosso gasto calórico ele é tão alto por causa da massa muscular, que é como tu largar uma gotinha de água numa chapa quente. Faz assim, ó. Tss. Aí uma pessoa que não tem músculo, ela come, vai pra barriga. Quando tem músculo, tu come, vem pro músculo. Ele começa a consumir energia mais rápido. Por isso que é importante unir um treino. Obviamente não é qualquer treino de musculação. Não é só ir lá na academia e faz 4 de 10 e vai embora. É um treino realmente eficiente, que vai tornar o teu corpo mais gastador de calorias. Eu Então nunca quanto tinha tu mais ouvido essa massa... explicação. Nunca tinha ouvido dessa forma, Espetacular. Trabalhar a musculatura. É, muito bacana. E os teus cases são incríveis, né, velho? A gente vê, tu posta algumas coisas que eu vou até conferir. Digo, cara, deixa eu ver se isso aqui é real. Porque, Photoshop. cara, o antes e depois em, sei 3 lá, meses. 2 meses. Eu digo, É, cara, exato. porque assim, tu olha o corpo, parece outro corpo. né? Jeff, Tem nós umas vamos conversar bundas. amanhã. Tem umas bundas, umas Não, barrigas umas ali. bundas que, cara, fica um negócio incrível. Exato, exato. Falando, óbvio, né, com um olhar técnico. Com olhar técnico. Ah, bom entrar nesse A gente- assunto, eu acho que Jason. vamos esperar mais um pouco, né? É, depois de... Ai, ai, ai. Mas assim, realmente, os resultados são muito efetivos, já são mais de 1.000 alunas transformadas, né? 1.000 alunas que aplicaram o método, se dedicaram e tiveram aí o corpo transformado em menos tempo. Porque a ideia, cara, é fazer a mulherada, não só a mulherada, mas os homens também, parar de ser acionista da academia. O que é acionista? Pagar e não ir. Dá a mensalidade e não vai, dá a mensalidade e não tem retorno. Então, a ideia é realmente essa. É tipo, ó, paga a academia, mas sem retorno. Entende? Às vezes a galera até evita consultoria. Não, mas R$100 por mês é caro, bah, mas eu vou continuar fazendo os treinos de academia. Ela passa 5 anos
sem ver resultado. Mas ela não percebe o quanto ela já investiu naquilo. Uhum. Ah, mas eu fiz criolipólise, fiz enzimas digestivas, fiz a aplicação de enzimas, não sei o quê. Gastou uma nota. E não teve Muito mais resultado. do que se tivesse investido no Exatamente. Jeff, programa. sobre esse assunto aí, cara, eu vejo que é um desafio meu, um desafio de várias pessoas que tu conversa, né? Eu tenho treino contigo aí também. Eu comprei o choque metabólico. Não, deu pra perceber. Tu tá bem. Tá vindo, né? Sim, olha o ombrão dele ali, ó. Esse casaco verde. Caiu. E o que eu vejo, cara, é o desafio da consistência. Até comigo, por exemplo, cara, teve semanas que eu fui 4 dias, entendeu? 5 dias. Aí, pô, na outra semana, uma vez, né? O que tu poderia, tu é um cara que estuda a mente também, estuda a parte comportamental, né? Gosta desse lance aí. Sim. O que tu poderia dar de dica pra galera que tá assistindo, pra nós, assim, sobre essa questão de consistência? Cara, a dica que eu dou, que ela é inevitável, é que direção é mais importante do que velocidade. A galera foca muito em ter resultado rápido, em dar uma intensidade, e eles têm aquele hábito de fazer, que nem eu sempre falo, o voo da galinha. Sabe a galinha quando ela voa? E cai logo? Porque a galera quer uma intensidade muito doida, sendo que ela tava sedentária, tomando vinho todos os dias, iFood, docinho, fritura, e ela quer mudar da água pro vinho. E o que acontece? Ela desanima. Então, o jogo da musculação, o jogo da transformação corporal, de ter um físico bonito e definido, é o jogo da constância, cara. É tipo assim, beleza, cara, ó, consegui 4 vezes essa semana, mas na semana que vem eu consegui só 2. Na outra tu vai 4 de novo. Na outra, porque o jogo é de longo prazo. Só que a galera, o ser humano em si, ele é imediatista. Ele quer ir pra academia uma semana e já fica olhando. É o mal do Será ser que eu já humano, perdi? né? Ah, mas essa celulite que já faz uma semana que eu tô indo pra academia. É o mal do ser humano. É o jogo da constância. Então, como eu sempre falo, direção é mais importante do que velocidade. Quando tu sabe aonde tu quer chegar e tu entende que acontecerão imprevistos no meio do caminho, tá tudo certo. Bah, essa semana eu fui viajar, tive muito trabalho, faltei. Tá tudo bem, volto. Só que o pessoal não sabe lidar com recaídas. A galera vai uma semana, cara, eu tava indo tão bem semana passada, essa semana eu nem fui. Aí a pessoa, em vez de focar na solução e fazer o que precisa ser feito, ela começa a se sentir culpada. Eu sou inútil mesmo, a academia não é pra mim, que droga. Não vou ir essa semana também. Quer saber? Eu vou pedir uma pizza também. Aí ela começa a ter um efeito dominó negativo por causa de 2 faltas na academia. Uhum. Então tem que saber sair dos trilhos, mas saber voltar rápido. Simples. Ó, a gente tá aqui junto, tomamos um café, bebemos, comemos. Ok, amanhã a gente volta, tá tudo certo. Só que a galera fica se sentindo culpada. Só que esse sentimento de culpa e regresso o tempo todo, ele vira um padrão comportamental e a pessoa ela começa a criar uma identidade. Por exemplo, o Jaiso tentou emagrecer várias vezes, tentou academia várias vezes. Então quando ele for tentar de novo, a mente dele já criou uma trilha neural de desistência. Então ele começa a afirmar pra ele mesmo. Vai até um tempo depois, Leandro. Academia não é pra mim. Academia, essa vida não é pra... Eu já tentei várias vezes. Por quê? Porque ele criou uma trilha neural, um hábito de desistir. Pra quebrar isso aí, o que ele tem que fazer? Ir. Então quando tu começa aí, tu cria um fiozinho. Ó, opa, fui pra academia uma vez. Demora, mas vai. Só que o fio de faltar academia tá grosso assim, ó. Entendeu? Bom, ele faltou várias vezes. Aí ele vai de novo, tenta de novo. Só que aqui tá grosso, aqui tá sempre ali aquela trilha neural. Porque ela já... É como um mato com uma trilha. Ela tá ali. Entendeu? Aí tu vai ter que limpar aquela trilha pra criar um novo caminho. A Entende? psicologia fala mudar o padrão comportamental, né? Padrão comportamental, Mudar cara. ele, né? Por quê? Como Mas é tem uma questão muito cruel, né? Da natureza do corpo humano, enfim, né? Tu pode treinar 10 anos, né? Mas ficar um mês fora, poxa vida, é tão rápido pra perder, né? Pra voltar. Eu tenho uma teoria minha, né, que pra mim funciona. Por exemplo, quando eu só malho, eu não vejo resultado. Então, como tu falou, tem que ser 50-50. Não sei se na tua metodologia tu tem isso como regra. Mas eu tenho que fazer dieta e malhar, sabe? E hoje, porque eu tava te falando antes da gente começar a gravar aqui, cara, eu perdi 10 quilos em 3 semanas. Sim. E foi com dieta. Óbvio, agora eu preciso começar a malhar pra poder manter, pra poder ver resultado. Mas eu vi que as medidas diminuíram muito, isso me motivou muito. Não sei, eu acho que isso é importante, né? Porque a dieta em si, ela te mostra um resultado mais rápido e tu vai fortalecendo ao mesmo tempo junto com uma musculação orientada, né? Não, total. Esse é um outro caminho. Porque eu vejo que a galera tem outro padrão comportamental que é 8 ou 80. Ou eu faço tudo ou não faço nada. Entende? Então a galera pensa assim, não tô indo pra academia, então não vou nem fazer dieta. Pum.
880. E aí, pum, explode. Exato. Então, e eu vejo que tem gente que tá há 1 ano na academia, não se alimenta bem. Só que a constância dela na academia tá tão boa, os hormônios, o sono, o estresse, cortisol, tudo reguladinho, que depois de 1 ano ela começa a ver o corpo mudar significativamente. Então, às vezes tu vê aquela pessoa que do nada tu olha, caraca, como tu tá bonito, como tu tá bonita, mas tu nem faz dieta, mas é porque ela manteve uma constância tão grande nos treinos que aquilo compensou. Porque o 50-50, ele vai acelerar os teus resultados, entende? Mas ele não vai limitar. Ah, eu tô fazendo só dieta, então eu não vou ter resultado. Vai, velocidade menor. Sim. Tô fazendo só treino, não vou ter resultado. Vai, mas numa velocidade menor. Então, outro ponto bem importante é tu entender que, cara, faz o teu melhor nas condições que tu tem pra fazer melhor ainda quando tu puder entregar mais. Porque a galera fica nessa. Não, se eu não tô fazendo dieta, se eu não tenho nutri, eu não vou fazer. Se eu não tenho personal, é melhor nem fazer sozinho eu me saboto. Faz o teu melhor, cara. Uma musculaçãozinha 2 vezes na semana, em 1 ano, quantos treinos dá? Uhum. Entende? Vai passar 1 ano igual, né? Porque a galera quer ir 30 dias Esse 1 ano vai seguidos. passar. Exato, a galera quer ir 30 dias seguidos e depois ficar o ano inteiro sem ir. Então não faz sentido. E como eu falo, direção é mais importante que velocidade. E a genética tem a ver mesmo? A genética, ela limita, mas ela não define a pessoa, não define o resultado. Entende? É que nem o lance do talento e esforço. O talento, o esforço vence o talento quando ele não se dedica. Então, se o Jason, ele tem uma genética para definição, ao longo dos anos, cara, provavelmente tu era muito magro quando era mais jovem. Muito. E agora com quantos anos tem? 39. Mal. Corta, gente, corta Corta. aqui. Que idade mesmo você falou, Joison? 39. Não consegui ouvir. 39. Loucura. Então, a genética, ela influencia tanto positivamente quanto negativamente, mas é uma parcela de 15%, 20% no máximo. Mas se a pessoa ela tem uma genética ruim, ela se dedicar muito, ela atinge o resultado dela. Só que ela tem que se dedicar mais, entendeu? Mais do que o normal, mas ela atinge. Mas é uma bela desculpa, né? É uma bela desculpa, é confortável, né? Mas com a minha mãe, Uma é com a bela minha... desculpa. A galera fala, não, que a minha mãe é gorda. Meus tios, tudo gordo. Toda a família. Aí eu pergunto, tá, eles são gordos porque, e são obesos porque comem banana e salada e ovo, arroz? Ou são obesos pelos hábitos? Ah, não, a gente vive no churrasco, pizzaria e tal. Então não é genética, então são comportamentos, entende? Eu vejo que a galera traz essa herança comportamental, não é herança genética. Então a galera confunde, né? A herança genética é tipo, pô, eu tenho diabetes, tipo 1, tu provavelmente vai ter. Tive gêmeos. Então, falando em estética, geralmente isso atinge um patamar bem baixo de influência, né? Isso aí. O tal a galera fala o dom, né? Pegando gancho aí, galera, o cara tem o dom, que nem na profissão, geralmente o cara fala, não, tu tem o dom de fotógrafo, tu é feito. E aí tem um amigo meu que uns anos atrás falava que dom é diretório de organização mental, olha que bacana. Diretório de organização mental. A gente pode ter uma facilidade, né? Tipo, o cara tem facilidade em comunicação, Total. o cara tem facilidade em tocar um instrumento, mas o que vai definir é o quanta energia e dedicação o cara vai colocar naquilo, né? Cara, isso é que nem o Wesley Delanogari fala, que é um neurocientista. Repertório comportamental. Quanto mais repertório tu tem... Por exemplo, hoje eu tenho facilidade de falar aqui com vocês. Mas quando eu comecei na academia, o Finn falava, Jefferson, tu tem que se apresentar para cada aluno, tu não chega corrigindo do nada, tem que te apresentar, porque as boas-vindas que dá pro aluno, o primeiro impacto é o que fica, isso ficou na minha cabeça. Eu fiquei, meu Deus, eu nunca me apresentei. Eu chegava lá, oi Jason, tudo bem? Eu sou o Jefferson e sou novo aqui, se tu precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Não conseguia falar, não conseguia me apresentar. E com o tempo, cara, o Jason chega na academia, já é da família, cumprimenta, abraça, tudo. E eu fui criando esse repertório. Aí, nossa, como tu fala bem, tu tem o dom. Mas é repertório. Quanto mais eu me expus àquela situação, treino, quanto mais eu fui fazendo, fui ficando bom naquilo. E a academia é a mesma coisa. Eu vejo que a galera chega ali, aí chega lá o William, e ele olha pro Jeff. Porra, o tamanho desse cara aí, velho. Ele olha pra ele, ele começa a se sentir mal. E geralmente é importante a gente se expor a ambientes assim que desafiam a gente. Porque a galera gosta de estar com quem é igual ou inferior a ele, né? Nos ambientes. Então, pô, eu sou o cara que mais fatura aqui, né? Tá tudo ok. Aí eu chego, sento no banco com os bilionários.
a gente já começa a acanhar. Então, o ambiente ele é interessante para fazer a gente evoluir em todos os sentidos, não só esteticamente. Porque eu, quando comecei a treinar, eu era cabeçudinho, magricelinho, que nem esse tripé aqui. E eu me sentia mal, né, de estar lá na academia. Mas eu falava, um dia eu vou ficar assim, um dia eu vou ficar assim. E aí eu fui sempre me mantendo ali. E hoje pra mim é confortável. Só que a galera que tá acima do peso, a galera que tem barriga, a galera que é muito magra, não passa por essa curva de aprendizagem. A galera já quer chegar sendo dominante, né? Já quer chegar chegando. E não é bem assim, tu precisa primeiro criar repertório. Fica naquele ambiente, vai criando repertório, tu vai aprendendo. Às vezes eu gosto de treinar com atletas, fisiculturistas, eu saio moído, eu fico muito de cara. Mas me traz repertório, porque eu penso, nossa, estava muito na zona de conforto. Então as pessoas melhores do que a gente em determinada área desafiam a gente a crescer, né? Então, para ter hoje uma empresa de consultoria com mais de 1.500 alunas, eu tive que ir numa mentoria e os caras olhar pra minha cara e dizer, sério que tu limpa colchonete e faz massagem nas alunas? Putz. Aí eu pensei, como assim? Lá na minha cidade eu tô bombando? Lá eu tô com a agenda lotada? Tadinho. Os caras me olhavam assim. Foi um puxão de orelha, foi um tapa na cara, mas tipo assim, cara, a vida é muito mais que isso. Entende? Então o ambiente que te desafia, ele te faz evoluir em todos os sentidos, né? Excelente. Em Total. todas as áreas, né? Não em todos. E a gente vê, né? Eu até uso como exemplo esse que tu falou fazendo gancho, a repetição, né? Te faz melhorar muito, tu fazer muito daquilo e repetir. E eu trabalhei um tempo na área de treinamento. E, cara, é difícil tu falar em público, né? Pra muita gente. E, cara, o tempo te deixa tão cascudo quando tu repete e faz, que, cara, tu tira de letra. Né? E é como tu falou, pô, no início falar em público era difícil. Agora, tu faz live, E essa prática, né, te dá uma desenvoltura muito maior, né? E a galera, às vezes a galera pensa que, pô, eu nasci pra isso, nasci pra aquilo, mas não, é como eu falei, é repertório, cara. Te expõe à academia, faz academia pelo menos 1 ano, sem parar. Ou, se parar, vai devagar, mas não para. Tu tá criando repertório, então daqui uns anos, fica fácil fazer. É que nem tomar banho, escovar os dentes, né? Aquele hábito, aquela trilha neural, ela tá mais forte. E tu sente falta, assim, tipo, do contato com pessoas, assim, tipo assim, tá na multidão, tá dentro de uma academia, aquela muvuca, aquele... Então, no início eu tinha essa muvuca aí, agora eu me considero um cara mais ativo, eu era mais quietão, eu acho que esse lance de me expor a ambientes faz eu me tornar mais comunicativo, até eu tenho que cuidar, senão eu não paro de falar, né? Mas, voltando pra linha de raciocínio, o que tu tinha me pedido? Se tu sente falta dessa muvuca, aquele clima de academia mesmo, pessoal, né? Sim, no início eu senti. Eu confesso que tá no contato com a mulherada, tá no contato com a rapaziada, e é diferente. Não adianta. Eu digo assim, se tu tem condições financeiras e a pessoa é muito boa, vale a pena tu pagar um personal. Eu acho que nada substitui o presencial. Nada, né? Tanto que hoje eu cobro um valor alto das minhas alunas e eu digo, meninas, pra mim hoje o personal presencial não é rentável. Então, pra mim, se for rentável, se cobrar, você falou, não, mas eu quero. Pode aumentar o valor que eu quero continuar treinando contigo. Porque o presencial nada substitui. Então, a consultoria, ela é pra quem não tem condições financeiras. Então, eu não tenho R$1.000 por mês pra pagar pra um personal. Perfeito, R$100 por mês tá no teu orçamento? Bora. Aí tu vai ter um método adaptado para as suas particularidades, sem precisar ficar pagando um valor caro. É aquilo que tu falou, né? Faz o melhor com o que tu tem, né? Se é isso que tu pode pagar. E tu ainda tem busca pelo presencial, mesmo com... Bem menos agora. Mas a galera ainda chama. Ainda chama. Eu digo, não tenho mais horário. Eu até tinha uma lista de mais de 50 pessoas ali. Espera. Essa lista eu tive que amassar e jogar fora. Aconteceu um caso, eu acho que eu tava numa médica, olha só que doido. E aí falando sobre foto, daí eu não sei como falando da alimentação, porque enfim, eu tava com alguns hormônios alterados, né? Hormônios ali, enfim, tireoide, essas coisas, TH e tal. E falando sobre treino, alimentação e tal, daí ela tocou no assunto. Eu preciso treinar, eu queria falar. Eu disse, o Jeff é meu cliente, fiz foto pra ele. Sério, manda mensagem pra ele. Eu quero fazer um treino com ele, só que, cara, ele não tem horário, não sei se eu mandei mensagem pra ti. Qual que era, será? Agora não lembro. Era a doutora Bruna. Tá, ela me chamou? Ela me chamou, essa mulher aí. Sim. Ela cuida da endócrina, né? Não, eu quero fazer o treino. Entendeu? Só que assim, ele é difícil de horário. E é meio caro, mas eu vou pagar. Agregar valor ao trabalho. Se tem condições, cara, faz um presencial.
né? Não muda. Mas é claro, eu tenho alunos que faziam com personal presencial, não tiveram resultado, vieram pra consultoria e tiveram resultado. Entende? Então tem que cuidar muito Método, com... né? Exato, metodologia. Não dá pra Método escolher um personal que não é dedicado, o Sim. personal que não se puxa, o personal que fala mal de outro personal. Então esse cara aí provavelmente não vai te entregar o que tu tá buscando. Então é importante tu saber com quem tá trabalhando, porque é um investimento alto, cara. Hoje, eu não sei quanto que a galera tá cobrando, mas é uma média de R$50. Põe que tu vai fazer 3 vezes na semana, Por hora? É hora, né? por aula, é 500 pau. 600 pau. Aí tu nem pagar sei 600 pau por mês pra não ver resultado, também é algo delicado. Mas Eu paguei alimentação, 600, não mais fui nenhuma academia. vez esse mês. Pô, tamo- É? Não, e tem outros investimentos, tem alimentação, academia. Total. Sim. A galera, dependendo da pessoa, ela gasta uns 3 pau É. só de... Cara, ser fit é caro, velho. Caro Sim. pra caramba. Sim. Bah. Quero introduzir o assunto. Tá, vamos lá. Fala, depois eu falo. Vai, William. Toca. O Wesley é foda, né? Deixa natural. Deixa ela natural. Fala. Sério, cara? Conversar. É um monstro. É foda, né? Se bota numa saia justa. Ele é muito didático também, né, cara? Quero pegar. Ele é didático. Ele é foda. Tipo assim, significa burro. Que loucura, cara. O cara é bom. Quem que é esse? Wesley. Wesley Delanogari. É um neurocientista. É bem famoso. Estourou o último ano aí. Tava no Flow esse tempo aí, né? Cara, ele é o psicólogo do Paulo Musi hoje, pra você ter uma ideia. E ele ficou famoso por um comentário num post do Paulo. E foi... Estourou. Não, o cara é monstro. 1 milhão por dia parece que ele tá fazendo agora. 1 milhão por Ah, dia. eu, cara, eu vejo muito ele. Ele cara. tem- Um dos poucos, assim, que eu acompanho diariamente, eu 1 milhão por dia. Poxa vida. Bom, Bora, William. Puxa aí. Jeff, Manda. nós estamos aqui com o Jais, que não para de tomar café. 10 horas da noite, Depois não dorme. depois não dorme. Como é que é a relação do sono, cara? Na saúde, no treino, né? Ai, vi ai, ai. já vi alguns vídeos teus falando sobre isso, né? Fala Ah. pra galera aí. Pra ser bem sincero, cara, tô doido pra dar um tapa nessa xícara do Jason aí. Porque Eu- tomar café 10 Quase horas 10, da né? noite, cara. Não, eu tomo Isso. pra dormir um exopiclona e um zolpidem. Meu Deus Senão do eu céu. não durmo. Mas, Tá, cara, cara. não sei se tem relação ao café, porque quando eu não tomo, tentei não tomar e eu continuo com esse mesmo problema. Sedentarismo. Vai, exercício vai te Manda, ajudar. manda aí a fórmula aí que eu vou... Gente, vamos lá. Primeira coisa, tá? Vamos usar o exemplo do Jason aqui pra gente trabalhar muito a higiene do sono. Porque eu vejo que o sono, cara, é o pai de todos os teus objetivos, da tua energia, da tua vida. E tudo que o nosso corpo ele preserva fisiologicamente há milhares de anos, tá no pilar de importância da nossa rotina. O sono, desde a época dos nossos ancestrais, ali da era paleolítica, sempre foi importante e ele é preservado até hoje na humanidade. Então, se a gente dorme menos de 7 horas, o Wesley costuma falar que de 8 a 9 horas é o ideal pra gente dormir, mas quem dorme menos tende a ter problemas não só hormonais, metabólicos, mas também questões de neurotransmissores, tá? Problemas de Alzheimer, problemas de demência, questões metabólicas, entende? Então o sono, como ele é uma função fisiológica que já é herdada de muitos anos, ele é um dos fatores mais importantes não só para a estética, mas para a saúde no geral. Eu lembro que tinha um pessoal, o pessoal que fez uma pesquisa com as pessoas que dormiam 8 horas e pessoas que dormiam 4, 6 horas. Eles compararam esses estudos aí e começaram a acompanhar essa galera. E a galera que dormia 6 horas, geralmente 4 horas, falava, não, mas eu dou conta, meu dia é produtivo, eu não me sinto cansado. Só que isso era uma percepção deles comparando a eles mesmos. Quando eles fizeram a análise comparando com quem dormia 8 a 9 horas ali, eles criaram alguns estudozinhos, eles tinham que preencher todo um formulário. Então quem dormia menos tinha mais déficit de atenção, tinha mais problemas com relação à intelectualidade, aos lados cognitivos, e quem dormia mais tinha melhor performance nessa parte intelectual e cognitiva. Mesmo que a pessoa que falava que não, mas eu não me sinto cansado, ela produzia menos, a performance dela era menor. Então, o ideal é que a gente durma pelo menos de 7 a 9 horas para ter uma vida mais saudável, mais longeva, né? Fora os problemas metabólicos, né? Então, quando a gente dorme mal, o nosso corpo ele fica com mais resistência à insulina, ou seja, quem dorme mal tem mais barriga, quem dorme mal tem mais compulsão alimentar,
Quem dorme mal tem a libido mais baixo. Então, afeta um monte de funções hormonais e metabólicas que vão além da saúde e tudo mais. Então, o sono é como se fosse um anabolizante do ser humano. E a galera faz o que a galera faz todo o inverso. A galera gasta dinheiro com suplementação, gasta dinheiro com academia, gasta dinheiro com centros estéticos, mas não dorme bem. Ela torra o dinheiro dela. E o sono, uma noite mal dormida é como tu andar com um carro com os 4 pneus furados. Tu vai andar? Vai. Mas a performance ela não vai ser boa. E no longo prazo, isso vai te prejudicar. Não só mentalmente, mas também fisicamente. Apontou pra mim. Aproveitando, tem uma questão de horário, né? Boa, muito bom. Questão de horário. O nosso corpo ele tem um reloginho que a gente chama de ritmo circadiano, né? É, na verdade, uma função fisiológica do nosso próprio corpo. E geralmente o sono das 9, 9h30 no máximo, é o melhor sono. É onde a gente vai conseguir realmente acordar, onde o nosso corpo ele vai liberar mais melatonina, aonde vai chegar ali meia-noite, 2 da manhã, ele começa a liberar alguns hormônios. Então, o horário ideal, digamos assim, seria das 9 às 5 da manhã. Meu Deus. Esse seria o ideal. Não vou nem falar Né? nada. Então, é o ritmo circadiano. Mas aí a galera fala assim, Jeff, só que é foda porque... Eu posso falar foda? Pode. Só que é delicado, porque o que acontece? Quando eu acordo quebrado, muito cansado. Eu acordo sem fome, acordo irritado. Eu só vou dar conta que eu acordei lá pelas 10 da manhã. Só que daí de tarde, eu começo a acordar. Começa a me dar fome. Chega de noite, eu tô elétrico. E aí, eu sou noturno. Não, a gente não é noturno. A gente criou algumas adaptações. O nosso cérebro, ele se adaptou. Mas se tu passar 2 semanas... Ó, essa é uma dica legal, cara. Também do Wesley, né? É uma dica muito legal. Acordou, abre a janela, fica se expondo à luz solar ali, pelo menos uns 5 minutos. Porque eles falam assim que a gente tem o lux, que é a unidade de intensidade da luz. Entendeu? Geralmente isso aqui vai trazer aí um lux de 300 unidade de luz, né? Se tu abrir a janela mesmo nublado, chega até 3.000 lux. E quando a gente recebe essa luz solar natural, automaticamente o nosso corpo ele já começa a liberar cortisol e já começa a baixar a melatonina. Então tu começa a ajustar esse ritmo circadiano, esse relógio biológico. Então tu começa a inverter o teu cortisol. Porque a galera que é noturna, ele começa a ficar tudo louco agora. Vai aqui, ansioso, e vai, liga. Cara, tive uma ideia. Aí a galera começa a ter ideia de madrugada. E aí não dorme, porque tá com o ritmo circadiano invertido, tá com o cortisol invertido. Então, se tu começar a fazer essa famosa higiene do sono, que é tirar o café, um dos pilares, tirar o café a partir das 3 da tarde, tu já começa a melhorar o teu sono. E é claro, né? Aí depois entra exercício físico, entra alimentação. Mas a base é o sono. Se tu não conseguir dormir bem, tu não vai conseguir render, não vai conseguir evoluir. Ou se tu evoluir, tu vai evoluir numa velocidade menor do que tu poderia. Simples assim. Gente, a gente já prejudicou o sono do Jeff, né? Total. Essa hora que ele já estaria dormindo. Total, amanhã eu Vou tinha... fazer mais uma pergunta aí, então, agora. Amanhã eu tinha live, mas assim, questão de 2 dias se reajusta. Imprevistos assim tem, às vezes eu faço live à noite também e 2, 3 dias já se reajusta. Mas amanhã eu já vou acordar cansado. É normal. Mas também, tu acorda que horas? 5 horas, 6 no máximo, assim, né? Essa hora eu viro pro outro lado. E eu abro a janela e vou. Nem tem sol ainda, né? Mas ótimas dicas. Não, excelente. ajuda muito, cara. Ajuda muito isso aí. E o Jason é o... Eu ia falar pra te tocar que quando a gente conversou um tempo atrás, enfim, veio com várias ideias, falou sobre a questão do sono e tal. Uma coisa bem importante que tu falou aqui, sobre o desempenho que a gente tem para trabalhar, mas o desempenho sexual que faz o exercício na vida das pessoas. A diferença que faz isso, importantíssimo falar. Não faço tanto e, pô, tô voando. Ficou feio, Aí já. Ficou feio, hein? Ainda, né? Tá novinho ainda, né? Aí que tá. Aí tu pode até performar bem, mas poderia performar melhor. Entende? Esse que é o grande jogo. É que nem a galera que fala, não, mas eu me sinto produtivo, eu não me sinto cansado. Mas tu vai se comparar com a galera que dorme mais, tá numa performance muito maior. Então influencia, cara, principalmente na libido. Pessoa que dorme mal, Não falei, não. uma pessoa que dorme mal, ela tende a ter uma libido menor. E isso é masculino, feminino, independente? Independente.
Os dois. Bacana. A mulher também, ela tende a ficar mais irritada, né? Então ela desconta na comida. Ah, que vontade de comer um doce. Aquela mulher que almoça e pensa assim, preciso de uma sobremesa. Tá com desregulação no sono, que tá afetando a resistência à insulina, que tá gerando compulsão alimentar. Percebe que gera Complexo. um efeito dominó negativo, começando pelo sono. Tu vai ver que se tu ajustar o teu sono, muita coisa melhora. Tua produtividade, tua libido, tua gordura. Sem fazer academia, tua gordura já vai diminuir, porque tu ajustou Agora o ele teu apontou sono. pra mim. Agora eu vi, hein? Tô com o dedinho só aqui, ó. Não, mas tu sabe que eu tenho dificuldade à indução ao sono, né? E hoje eu tomo remédio pra dormir, porque senão eu não dormiria. E a minha produtividade mudou muito pra melhor depois que eu comecei a tomar remédios que me induzem ao sono. Sim. Então, eu escutei do médico, falou, cara, tu prefere não dormir e tá ferrado no dia seguinte, porque minha vida inteira foi assim, ou tomar um remédio que vai te induzir a dormir e tu pelo menos dorme bem e acorda bem. Cara, então. O que tu a tua percepção com relação a isso? Porque o remédio mudou minha vida, Aham. positivamente. E hoje eu sou, Ótimo. infelizmente, dependente disso pra dormir. Dependendo de alguns casos, eu acho que é válido. Mas o problema da maioria dos médicos é que eles focam sempre no problema e não na causa. Então, pô, eu tomo remédio pra induzir o sono. Beleza, mas tem outras ferramentas pra te induzir o sono. Primeira Vamos descobrir coisa, O que aconteceu? começa a desligar as luzes. Tela de celular 1 hora antes de dormir. Pô, o cara vai pra cama assim, ó. Eu faço Ô, isso. bruxo, não tem como. Isso aqui vai te induzir o sono, vai te induzir a ficar ligado a noite inteira. Então, pô, eu tô tomando remédio pra induzir o sono. Tira isso aqui, ó. Desliga as luzes, fica no escuro pelo menos uns 10 minutinhos. Isso vai te induzir o sono. O remédio, ele tá tratando o problema, mas não a causa. Pô, eu não consigo dormir. Cara, deu um BO com o cliente, teu cortisol já foi lá em cima. Já, cortisol alto, já baixa tua melatonina, cara. Melatonina baixa, que é o hormônio do sono, entendeu? Então, se teu cortisol subiu, vai baixar tua serotonina, vai baixar tua melatonina, já era o sono, tu já fica ligadão. Ferrou. Por quê? Por causa de uma ligação. Ó, teu móvel aqui não chegou atrasado, chegou riscado. Cortisol, ficou estressado. Então, eu falo por mim. Às vezes uma aluna, comprei teu desafio e nem recebi aqui, e aí? Quero o cancelamento. Então, agora, 1 hora antes de dormir, amanhã eu resolvo, porque, cara, hoje, amanhã não vai ter nada. Então, quer induzir o sono de forma natural, eu acho que é mais saudável, entendeu? Tu não fica viciado, entende? Porque remédio tende a viciar. Venvance, Ritalina, Sim. remédio pra dormir. Pa- Então a gente Zolpidem. pensa... Para. Não, cara, eu tomo Exato. Pats e eu não lembro mais o que eu fiz. Eu mando mensagem pras pessoas e não lembro. No outro dia eu digo, meu Deus, eu postei isso. E apago. Como é que é o nome? É Zolpidem. Pats. O princípio ativo é o Zolpidem, o Zolpidem. remédio é o Pats. É pra acalmar? É pra dormir. É pra, né? Pra dormir? indução do sono. É, pra... Olha só, isso é muito perigoso. E até porque o teu corpo ele foi projetado pra indução de sono naturalmente. Então, se tu começa a colocar remédio, tu começa a bloquear fisiologicamente o teu corpo pra liberar esses hormônios. É que nem anabolizante. Anabolizante deixa broxa. Não, anabolizante, se tu tomar durante o uso, ele vai potencializar a tua testosterona, vai potencializar a tua libido, tu vai ter muito mais vontade. Só que tu tá colocando de forma externa, automaticamente o teu corpo entende, opa, não preciso mais produzir testosterona. Então tu para de tomar testosterona, o que acontece? Teu corpo parou de produzir. O eixo já não tá mais produzindo. Aí tu fica broxa. O mesmo acontece com o remédio. Então tem neurotransmissores, cara, que tipo, teu corpo ele foi feito pra desenvolver isso, pra liberar isso. Uhum. Só que se tu bloqueia isso, ferrou, tu fica dependente de remédio. E isso vai girando, vai começando a virar um ciclo, porque toma um remédio pra induzir o sono, aí tem outro remédio pra ansiedade, aí daqui a pouco vem um remédio pra pressão. Outro pra acordar. Exato. Então, E resolve ficar E no broxa. início, eles diziam que o Pats era diferente, né? Que ele não viciava. É, Ele diziam, vicia, mas sim, não, o eu Zolpidem. já tenho estudos, enfim. o Zolpidem. É. Imagina, cara, aquela sensação de... Ele te apaga, né? Tu toma, ele te tu- desliga. E tu não dorme. Tu acorda, muitas pessoas acordam cansadas, né? Com esses remédios pra dormir. Tipo, ela apaga ali na hora. Nossa, dormir, ela acordou. Durante o dia, ela sente, assim, tipo, uma leseira. Entendeu? Então, eu não acho interessante. Eu acho que pra induzir o sono, óbvio, fala com o teu médico antes. Mas tenta trabalhar isso de forma natural. Uhum. Pô, 9 da manhã, se tu vai dormir... 9 da noite. Vai dormir às 11, 9 da noite, desliga, cara. Vai ler um livro.
Faz uma meditação, tu não gosta de meditar? Não, tudo que tu falou é lindo, né? E é mas incrível. Na prática. Pô, mas é incrível. não tem como, né? Pra, Pra mim, pra mim não é tem incrível como. funciona a leitura do livro, cara. Te Bah. dá sono. Eu leio 3 linhas, nem lembro mais o que eu tô lendo. Ah, O que é produtivo ninguém quer, né? Porra. Vamos combinar. o cara fica com TDAH ali, né? Eu- Fica ali e tal. Eu peço pra Alexa, me conta a história e tal, dela fica falando. Bom, Sério? ouvir ainda seria melhor do que ficar na tela, né? É, melhor do que ficar na tela. Mas a Fica no meditação escuro lá ouvindo. é que nem academia, cara. Eu, no início, eu vi aquela mulherzinha falando do Meditopia. Já ouviu? Não. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma meditação. Nossa, eu ficava irritado com a voz dela. Eu ia ficar também. E no início, amor, desliga isso aí. Não. Vamos dormir. E minha cabeça aqui. Aí a gente foi testando. Aí coloca 5 minutos, então, vai. Aí vai. Então é que nem músculo, cara. Só que é um músculo diferente. O cara que é hiperativo, eu sou hiperativo. Eu fico, tipo... O Jaiza também, acho. Meu Deus do Às céu. vezes eu tô lendo meu Super livro... ultra. Exato, eu tô lendo meu livro e tenho que voltar a ler o parágrafo, porque eu me perdi já. Eu faço isso. Cara, onde é que Eu nem tô? leio, né? Porque não dá. Corre o olho. Mas a assim. leitura ajuda a trabalhar É, concentração. Mas tem que ser um foco. assunto muito interessante ou, sabe, algo que eu me interesse e é difícil, assim, eu não consigo focar. Enfim. Mas é isso aí, eu acho que é um trabalho de formiguinha, velho. Isso Tenta passa trabalhar, por pô, vez. não consigo meditar 15 minutos, como nós falando. Mas faz 5. Ou só respira. Respirar é uma ação que tu não sabe quando tu tá inspirando ou expirando. Uhum. Agora que eu falei, tu já Já puxou o ar. Então presta Verdade. Tem um atenção. método, né? Esse é o É mindfulness. 4, 7, 8, uma coisa, não me lembro os números certinho, que tu puxa o ar por 4 segundos, daí tu solta em 7, tu segura em 7 segundos e depois tu Nossa, solta isso em 8 ajuda a segundos. relaxar demais. Eu fiz isso aí agora, antes de fazer o podcast. Isso 1, funciona. 2, 3, 4 e aí soltei mais rápido pra não demorar muito, Sim, né? claro. Mas eu faço isso pra quando eu preciso pensar de forma mais racional, Buscar um equilíbrio pro organizar corpo, as né? ideias. Eu recente tinha comido, cara. E isso funciona pro sono também, né? Total. E sente a cama te puxando, te abraçando. Eu já tentei de tudo, cara. Escuta. Tá que nem academia, ó, é um padrão comportamental aí. Não isso aí. vai, a cabeça. Hã? Precisa de 90 dias pra te adquirir uma. No mínimo. Então, Mínimo. Eu medito hoje e consigo fazer 20. Mas... Caralho, olha ali. Eu medito, eu consigo fazer, mas às vezes eu durmo. Quando eu vejo, opa, eu tava meditando, peraí. Aí eu volto, mas volta e meia, capota. Uma pergunta que eu tenho curiosidade é, por exemplo, tu tem 119 mil seguidores hoje. A última vez que a gente conversou, 1 ano atrás, tu tinha 30 mil. Cara, o que tu fez? Até, se puder dar uma dica, como é que foi esse crescimento, cara? Por que se deu isso? Ensina a gente aí. Então, vamos lá. Eu acho que um dos primeiros passos, cara, é a gente começar do jeito que a gente consegue, de acordo com as nossas condições, né? Porque na época eu tinha um iPhone, os primeiros iPhones lá, bem antigão, com áudio ruim, imagem ruim, e eu dei o primeiro passo a gravar conteúdo. Eu fui um dos primeiros a gravar conteúdo aqui na região, pelo menos que eu lembro, né? Que eu lembro. Hoje tem uma infinidade de personagens aí por aí gravando vídeos e tal. E eu lembro que na época, cara, eu fazia sem estratégia. Mas eu tava fazendo, eu estava em movimento. Então a oportunidade, ela vem pra quem tá em movimento. Então, eu lembro que naquela época eu já fui fazendo meus primeiros vídeos, gaguejava, errava, demorava 3 horas pra fazer um vídeo de 5 minutos. Então, eu fui construindo muita autoridade durante esse processo de conteúdo. Então, a galera, pô, olha só, álcool e musculação, que foi o primeiro vídeo. Que legal, não sabia que o álcool era tão prejudicial assim. Aí eu vi que uma galera deu um feedback super positivo, eu não tive haters no início, né? E aí fiz o outro vídeo. E aí começou a bombar no Instagram. Então isso começou na época, 2 mil seguidores era bastante, né? 5 mil. Então eu já tinha mais que muita gente. Então eu fui crescendo, criando conteúdo de forma aleatória. E aí foi vindo aos pouquinhos. O Instagram foi ganhando corpo também. E aí, de uns 2 anos pra cá, foi quando eu comecei a entrar em mentoria, a entender um marketing digital, comprar curso. Aí eu comecei a entender que tu precisa ser consistente, tu precisa fazer o que precisa ser feito, porém com estratégia é mais rápido o resultado. Então eu comecei a mudar muito a minha comunicação, para quem eu estava falando, quem eu quero atingir. A pessoa ela tem que olhar, aliás, assistir o vídeo e entender, ele tá falando comigo.
caramba, eu precisava dessa dica. Nossa, parece que tá falando comigo, eu tenho esse problema. Então eu comecei a sair da comunicação técnica, porque eu queria muito mostrar que eu sabia. Então eu passava muito a linguagem técnica. Para quem que ia essa comunicação? Para os profissionais da área. E aí quando eu comecei a entender como as mulheres se comunicavam, quais eram as dores e os desejos delas, a minha comunicação melhorou e o meu conteúdo melhorou. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a mostrar o que a mulherada queria, principalmente as mulheres, né? E entregar o que elas precisavam. Mas se eu fosse falar que, tem uma mentalidade que vai te fazer emagrecer, hábitos que vão te fazer... A galera não quer criar hábito, a galera deseja chegar no objetivo, sair do ponto A e chegar no ponto B. Então eu comecei a alinhar minha comunicação de acordo com o desejo ou de acordo com a dor de cada aluna, de cada público, de cada persona que a galera fala, né? E eu percebi que a galera foi começando a entender, nossa, ele tá falando comigo. Que nem tu falou, eu quero saber sobre tua consultoria depois, como é que funciona? Porque isso é estratégia, isso é marketing, isso é copy. E eu vejo que a galera, não só da minha área, eu acho que advogado, os outros empresários também, a galera tem uma aversão ao marketing porque teve, e tem até hoje, a galera que mente, a galera que usa o marketing como uma ferramenta para fazer coisas erradas, para mentir, para entregar algo que não promete algo e não entrega. Existe isso no mercado, mas é a minoria. O marketing ele veio para que tu consiga realmente persuadir a pessoa, mas mostrar para ela que ela realmente ela precisa de ti e tu vai ajudar ela. Porque se tu não tem uma boa comunicação, tu pode ter um produto muito bom. Tu pode ser o melhor fotógrafo, o empresário que mais sabe vender não, porque se sabe vender, sabe se comunicar. Mas enfim, tu pode ser uma advogada muito inteligente. Só que se tu não entende do teu público e tu não sabe se vender, então tu vai ficar limitada. Então eu comecei a entender que, cara, eu preciso entender a linguagem do meu público. Entender o que é pochete, celulite, gordurinha do sutiã, gordurinha das costas, parte interna da coxa. Então eu trouxe uma linguagem comercial pro meu público compreender. Nossa, ele fala comigo. Nossa, eu tenho isso. Então isso trouxe muita audiência, porque eu comecei a me comunicar da forma certa. Porque eu via que hoje até acontece os haters, meus colegas de profissão, da galera falar, o Jeff é só marketing. Não, olha como é que ele fala, buraco na lateral do glúteo. Ele é formado em educação física, como é que ele vai falar assim? Então a galera me critica por quê? Porque eles não entendem a linguagem comercial por trás. E tá tudo certo. Eles podem estar me criticando, mas eu tô transformando vidas. Eu prefiro mostrar com resultados. Eu não preciso dizer, eu sei, eu sou formado, eu fiz curso lá. Não, eu mostro com resultado. Ó, minhas alunas aqui, ó. O Jeff não sabe nada? Fala com as minhas alunas aqui. Simples. Então, quando eu comecei a alinhar minha comunicação, a audiência começou a crescer, eu comecei a entender as dores e os desejos, e isso começou a vir. Então, a galera começou a se identificar com meus posts, a se identificar na forma como eu falava, e começou a audiência a crescer. Mas eu tive que entender de vendas, tive que entender de comunicação. E aí eu fui aperfeiçoando, e tô até hoje, né? Pra conseguir crescer cada vez mais. Basicamente isso aí. Muito bom. Eu tava pensando aqui no passo a passo, né? Que pô, tu vai atingindo um público, vai tendo paciência, postando vídeo. Eu acho que é isso que falta, né, pra muita gente. Eu tenho uma dificuldade muito grande de postar as coisas, de falar assim no Instagram, até por questão de exposição, sabe? Falar, eu não vou. Tu teve esse tabu no início cara, vou me expor, tô falando. E uma coisa que tu comentou, tem muita gente que critica o trabalho, né? Sim. Isso eu acho que pra todo mundo aqui que tem empresa e trabalha de forma autônoma tem isso. E a gente ouve muito no mercado, né? Muita gente. Hoje, a teu respeito, a gente ouve muita coisa boa, porque tu é um case de sucesso. Sim. Mas a gente já ouviu lá atrás muita coisa, mas esse cara, sei lá, é malandro, é bem o que tu falou. Tu ainda recebe esse tipo de crítica ou gente falando. E de que forma tu lida com isso? Então, eu acho que hater, quanto mais tu se expõe, eu acho que o hater ele tende a aumentar. A galera que aparece pra te criticar, pra falar mal. Inclusive eu tenho alunas daqui da cidade, só daqui da cidade são mais de 500 alunas, elas estão distribuídas nas academias. A galera chega com o meu aplicativo, olha só, eu não preciso montar meu treino, tá? Eu já treino com o Jeff. Sabe o que a galera faz? Não, mas esse cara nem tem CREF, esse cara nem estuda, ele nem é formado. Não, esse treino aí tá tudo errado, não sei o que. Então, é normal. Ainda tem? Hoje, eu administro isso com mais facilidade. Então, eu já preparo as alunas. Fulana, seguinte,
professor da academia, ele não tem uma mentalidade hoje de olhar um treino e entender que isso vai funcionar. Como é que um professor de longe vai criar uma metodologia para ti? Mas faz assim, ó. Não, porque as alunas batiam boca, às vezes, com os professores. Como assim? Tá falando do meu professor? Não sei o quê, não sei o quê. Não bate de frente, apenas pede auxílio porque tu tá pagando a mensalidade e tá tudo ok. Então eu já preparo as alunas para isso. Esse é um tipo de hater, que são os colegas de profissão, que não entendem a linguagem comercial. Ou às vezes a galera tenta te derrubar mesmo por birra, entendeu? Não tá com a mentalidade alinhada, então ela tem aquela... Mas te vem como uma ameaça, talvez? Não Exato, sei. sentimento de Inveja, escassez. Não, peraí, o ciúme. Jeff tá aqui, eu tô aqui, ele tá mentindo, ele tá errado. Então é normal. Hoje eu consigo administrar isso. Não digo assim, eu olho e não sinto nada. A gente sente, pô, pensando, pô, o Jason era o meu colega da faculdade, cara. Pô, meu colega trabalhou comigo lá na academia. Pô, falando isso aí, é sério. Fico triste. Mas não é algo que estraga o meu dia. Eu vivo o luto e tomo cuidado, entende? Mas é normal, quanto mais tu se expõe, mais hater tu vai ter. Não adianta. E hater a internet é uma coisa que ela dá poder pro Zé Ninguém. Às vezes a pessoa tem a foto de um gatinho lá, ela é muito boa nos argumentos, porque a internet dá poder pras pessoas. Só que elas só vão ganhar vida se tu dá atenção pra elas, entende? Por trás das câmeras, todo mundo é machão. Exato. São os Já- derrotados na vida e eles são grandão. Isso aí. E hoje eu não dou muita bola pra hater, não. Eu bloqueio mais. Se eu vejo que é alguém que deixou a bola quicando e eu posso criar daquela crítica uma oportunidade, eu deixou quicando e chuto pro gol. Então eu já uso aquele argumento pra gerar autoridade. Entende? Pô, deixou quicando, ele nem é formado, não sei o quê. Daí eu já entro com, tá tudo bem se tu talvez não esteja com tantos alunos assim. Eu te compreendo, eu já passei por isso. Entende? Eu já critiquei quem tinha consultoria online quando eu não estudava. E tá tudo bem, eu te desejo tudo de bom. Então eu já crio autoridade ali, porque se a pessoa ela vê aquele comentário, ela pensa, porra, o cara criticou ele ainda tá elogiando a pessoa, desejando sucesso. Então tu Tá bem deixou a bola resolvido, né? quicando, eu já crio uma oportunidade pra que eu possa, que as pessoas enxerguem. Não, ele é diferente. Mas é normal. A gente encara hater. Às vezes a galera que aperta a tua mão na academia, os professores, mas tu tá de olho, porque os alunos sempre falam. Os alunos conhecem quando tu se dedica pra alguma coisa, a galera fala, aquele ali, falou que o teu treino tá errado. Ah, ele falou? Show, obrigado, então. Ou aquele lá falou mal de ti, ele falou que não sei o que tu não é formado. Ah, aquele lá, show, beleza. Tu não vai falar nada? Não, tá tudo certo. Porque daí eu começo a dar atenção, as pessoas, elas começam a se crescer. Então, tá tudo bem, eu só aperto a mão, finge que tá tudo ok, tá tudo certo. Mas eu geralmente uso a crítica como fonte de energia pra fazer e pra me tornar melhor, né? Porque hoje eu só tenho a empresa que eu tenho com mais de 1.500 alunos, por causa que a galera criou um grupo na cidade pra me denunciar. E aí eu fiquei tipo, caraca, velho, como é que a galera cria um grupo pra me denunciar? Ah, teve isso, é? Teve, Não já sabia. teve isso aí, na pandemia ali, passando a pandemia. Mas tu tu se formou depois da pandemia ou antes? Isso aí, tava me formando ali ainda. Te formou nessa época Tava aí, né? me formando, só que eu tava fazendo live na pandemia. Aí a galera que não tava fazendo live, que não tava agregando pra ninguém, vamos denunciar ele não é formado. E aí criaram um grupo e tudo mais pra me denunciar. E, cara, eu fiquei tão indignado que eu falei, agora esses caras vão me engolir. Aí foi quando eu comecei a comprar mentoria, comprar curso. E aí eu comecei a estudar. E hoje, de verdade, cara, eu não guardo mágoa de ninguém. Sou muito grato. Porque se não fossem eles, eu acho que eu estaria ainda acomodado. Tava com 33 alunos de personal. Eu não tinha vida, eu ganhava muito bem, né? Naquela época. Mas eu não tinha vida. Então, aqueles haters que criaram ali, eles criaram um monstro. E hoje, de verdade, eu não quero chegar e tipo, e aí, Jason, tu me denunciou aquela vez, agora toma. Não. Hoje, inclusive, a gente tá com uma mentoria, né? Tô criando uma mentoria pra ajudar essa galera aí. Pra entender que marketing, tu não tá mentindo pra galera, tu tá ajudando pessoas, né? Então, hoje a gente tem mentoria, eu tô ajudando o personal a se posicionar na internet, a dobrar o faturamento. Então, eu cheguei já num patamar de 1.500 alunos, óbvio que a gente tá só começando, mas eu vejo que tem personal que tem 5 alunos. Uhum. Eu quero fazer esse cara ter 15 alunos, porque eu sei o caminho. Entende? Então, se ele me critica, se ele me denuncia, se ele fala que não, tá tudo bem, tá tudo ok, vamos trabalhar a mentalidade desse cara pra ele crescer também. E assim vai. Claro que tem gente que não quer, tá tudo bem. Mas quem quer sair da bolha, Talvez ele foi levado até no momento, alguma... O ambiente, as pessoas estavam alguém ali. instigou, enfim. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas É legal ver o Jeff falando sobre essa percepção, né? Com a concorrência, com quem critica ele, essa maturidade. Isso é maturidade, né, mano?
tu Por isso que levar tu é grande, né? Por isso tu cresceu tanto. levar né? essas pauladas e E tu falava até interrompendo, do personal, né? Com mentoria para personal. Como é que é esse projeto que tu tem? Ele já tá em desenvolvimento? Já tá em andamento? Já Sim. tem alunos? Como é que tá isso? Já, a gente está com 4 mentorados aí durante o processo. É um projeto embrionário, né? A gente está ainda validando a metodologia, mas o processo de mentoria é um processo muito simples, porque como eu passei por todo o estágio de estagiário, de academia, aí tu se forma em academia, trabalha como coordenador técnico, eu passei por todas as fases do personal. Então quando ele me relata quais são as dificuldades dele, eu já sei tudo. Porque eu passei por aquele processo. Jeff, eu quero postar conteúdo, mas eu não sei por onde começar. Vamos lá, vou te mostrar o caminho. Jeff, eu quero lotar minha agenda, como é que eu faço? Vamos lá, eu te mostro o caminho. Então eu vou direcionando a galera porque eu conheço o processo. Eu já passei por isso. Então hoje, como eu falei, mais de 1.500 alunos, a gente cria maturidade no mercado, onde eu ajudava essas pessoas de graça. Eu via o Jason na academia, pô, o aluno deixou ele na mão. Cara, como assim? Teu aluno nem tinha visto e deixou na mão. Pois é sempre assim. E eu passei por isso também, entendeu? Então a ideia é começar agora a criar um outro movimento. Porque o personal, não só o personal, o advogado, o fisioterapeuta, a nutrição, eles são castrados pela faculdade. A faculdade diz que marketing, que vendas é ruim. Então às vezes o cara é muito bom advogado, é um excelente médico, baita de um engenheiro, mas não sabe vender. Ele não sabe se comunicar e tem aversão a marketing. Então a gente vai começar com o personal, mas a ideia com certeza é começar a abranger outros profissionais que não sabem se comunicar, que não sabem se posicionar. Você vai ser um trabalho de marketing global, teoricamente. Tu vai tu ser quer migrar pra isso? B2B, Sim, B2B. que é o direto, que hoje é B2C, né? Uhum. Mas realmente é B2B agora, cara. É jogar esse jogo aí, que é um mercado muito amplo ainda. A galera não sabe nada de Instagram, a galera simplesmente faz um videozinho, ou contrata uma agência. Sim. A agência só toma o dinheiro dessa pessoa. E aí tua ideia é, tipo, pra mentoria, tu vai dar mentoria pra personal online ou presencial, ou os dois? Tu vai tornar o cara Agora eu tô dando presencial. presencial? Tipo, 4 encontros. A ideia nesses 4 encontros é fazer tu dobrar o teu faturamento. Mas, tipo assim, tu vai preparar o cara pro online, pro virtual, ou tu vai preparar o cara pro presencial? Depende do nível que ele tá. Ah, entendi. Então, por exemplo, o Jair não se formou agora. Quer começar a lotar agenda. Pô, então beleza, tu tá nesse estágio aqui. Lotou a agenda. Ah, eu tô trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite. Não tenho vida, meu marido, né, não me dá mais atenção. Acabou tudo. Beleza, vamos pro próximo nível. Consultoria online. É como se posicionar na internet. Então, uma coisa vai ligando a outra. Tudo vai depender do estágio que a pessoa tá. Entende? Então, ela preenche um formulário e ela fala, ó, eu faturo 3 mil. Trabalho aqui. A dificuldade é essa. Então, eu já vou criando ali a mentoria antes de falar com ela. Pô, essa é a dificuldade simples. Óbvio. Uhum. Pra ela não, mas pra mim é. Então, ela aplica e, pô, tem resultado. Aplica. E a galera tá tendo resultado. Isso que é mais legal, sabe? Bacana. Porque eu não estruturei nada assim, PDF, curso. É tipo um bate-papo assim. Vamos lá, pega o teu note, eu pego o meu, eu vou falando aqui, tu vai anotando. Essa é a mentoria. Pra começar. Mas a ideia é, tipo, criar uma mentoria, botar 30 personal num Zoom, ter um PDF ali, ter um slide e ir passando. Ó, esse aqui, né? Sim, tem um Mentoria em grupo. guiado, tem um curso, teoricamente, Tem um já. curso pra galera estudar depois e tudo mais. Sim. Mas a galera já tá tendo resultado. Que a promessa é, dobra o teu salário em 30 dias. E eu consigo fazer isso. Eu, cobro esse valor aqui, se tu não tiver resultado e tu me mostrar que tu aplicou tudo, eu devolvo o teu dinheiro. E a galera tá vindo. Só que hoje eu não tô tendo mais tempo pra isso. Se Né? tu tá divulgando em alguma plataforma específica? Não. Tá bem sucinta nos stories às vezes. Ah, sim, tu não Não- tá não deixando tô. explícito isso. Ainda não, porque senão eu não dou conta, né? Sim. Como a consultoria cresceu muito rápido, eu tô organizando a equipe ainda, agora são outros músculos emocionais, né? Então a liderança, liderar a equipe, treinar o comercial, treinar o suporte, Então demanda tempo, né? Mas vou criar, isso aí vai. Boa. vai É dar muito bom. E tu cara, hoje tu tem alguém que trabalha no teu Instagram? Ou é tu que responde, tu que ainda olha a mensagem? Eu ainda sou eu. É tu. Não tem uma pessoa que não, eu cuido do Instagram Comercial, do Jeff. quando ela cai no WhatsApp daí. Tá, e tem uma ela pessoa que cuida Cai no do. WhatsApp, tem o comercial lá. Suporte, também tem uma prof pra lá. Os treinos eu ainda reviso, eu não monto mais eles assim do zero, entendeu? Mas a gente já tem a metodologia, todos os treinos passam por mim, ó. O William recebeu o treino, mas ó, o William que tem que trocar. Então isso eu ainda faço. Mas a ideia é deixar o método mais enxuto pra eu não precisar mais ficar ali
Tô treinando a minha professora pra isso, sabe? Sim. Porque ela veio muito do método de academia mesmo. Treininho basiquinho, arroz com feijão. Aí tem que treinar ela. Não, é assim. Os cursos eu comprei pra ela também. Sim. Ela tá fazendo. Ela tá fazendo, tá se Sim. preparando. Preparando o time. Jeff, vamos para um outro lado, hein? Hoje teu público é basicamente a grande maioria mulheres. Sim. Como é que tu lida com isso, assim? Tu já teve problemas de ciúmes, de namorados, namoradas, enfim. Como é que é também essa questão de tu tem que tomar um cuidado no dia a dia com as mulheres? Porque tem muito essa questão hoje de qualquer coisinha dá processo, né? Tem questão de assédio sexual, enfim, acho que tu comentaste também, né? Que é um ambiente, assim, de bastante paquera, enfim. Então, tem que dosar, tem que ter atitudes específicas para não caracterizar isso? Como é que funciona? Tem que ter um cuidado muito especial com relação a isso, né? Porque é trabalho com mulher. E mulher de short, de top. Então são roupas que mostram o corpo. E quem não entende sobre anatomia, sobre postura, sobre exercício em si, e tá olhando de fora, às vezes pode compreender mal a visão ou a forma como a pessoa Exatamente. atende a aluna. Então, eu procuro sempre tomar muito cuidado com isso, apesar de ser um cara muito comunicativo, ser uma pessoa do toque, de estar ali junto, motivando, conversando, porque a minha ideia, mesmo saindo do presencial e trabalhando com poucas alunas, a comunicação ela precisa ser muito boa com a aluna. Vai ter, tipo, ó, tu terminou o exercício, a gente troca uma ideia, tu me conta a tua vida, às vezes tu vai chorar. Tive alunas que, às vezes estão na TPM, brigou com o namorado, com o esposo, elas choram, cara. Tá fazendo leg press aqui, ele não me ouve, não sei o quê. É normal. Então, a gente se torna um terapeuta, um psicólogo, né? As psicólogas ficam de cara quando ouvem isso. Mas, no fim, tu acaba se tornando uma pessoa íntima dela, né? Então, às vezes, aquele contato visual durante a academia, aquele contato de exercício, pra quem tá olhando de fora, às vezes pode soar como algo implícito, né? Algo, como é que é? Algo vulgar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, mas ao mesmo tempo a gente não tem controle sobre a maturidade da pessoa, sobre aquele tipo de situação. Porque se é uma pessoa que já treina há muito tempo, pô, tu treina há muito tempo, tu vai ver o cara dando aula pra uma mulher, Já tu vai ver que, conhece. tipo, é normal, né? Tá olhando pra postura dela, pro quadril, pro tornozelo. Então, quando tu vai colocar uma mulher fazer um agachamento, por exemplo, tu vai colocar a barra no trapézio dela, tu vai ficar atrás dela pra ela fazer o movimento. O olhar vai ser direcionado pro glúteo, vai ser direcionado pra coluna, pros pés. Então, o personal tá aqui, ó. Isso, empina mais o bumbum. Ótimo, agora abre o joelho. Mas pra quem tá de fora não tá ligado nessa comunicação. E às vezes pode ter uma interpretação errada da situação. Então é normal, pode ter fofoquinha com relação a personal e aluna, é normal, entende? Mas vai de cada um como gosta de trabalhar. Eu particularmente sempre fico de olho nisso, né? Porque a gente tá sempre sendo observado na academia o tempo todo. E pra pingar uma fofoquinha é assim, ó, né? Então é muito comum. Mas a gente tem que estar sempre atento à forma como a gente gosta de trabalhar, à forma como a gente trabalha, para não, ou para passar essa sensação, essa visão, menos possível divulgar, né? Não, aqui é um trabalho sério, realmente, né? Então, é normal ter esse lance de fofoquinha, o pessoal ficar falando, de interpretar mal. Mas, a princípio, não tive problemas sérios, entendeu? Sérios, assim. Em relação a isso, de ciúmes. A minha esposa, ela sempre foi muito flexível em relação a isso, né? Então, desde o início... Ia te pedir sobre isso. Isso, não, ela é super de boa. É óbvio que ela é uma mulher que se controla, atende bastante mulheres bonitas, né? Então, é uma mulher que tá ali de olho, entende? Mas ela entende que é um trabalho, que nem tu falou antes. É como um médico, como um ginecologista. Tu tá vendo a mulher ali o tempo todo, agachando, com roupa curta. Pra nós, personagens, é normal. Entendeu? Mas pra galera que fica olhando, eles pensam, nossa, uma vida de personal é muito boa. Ah, não sei o quê. Mas é que... tudo. Exato, pra nós é normal. Então, com relação aos ciúmes da minha esposa, ela é bem tranquila quanto a isso. A gente nunca teve problemas, porque ela já me conheceu assim. Né? Olha, eu trabalho com mulheres, ajudo no agachamento, ajudo aqui, ali, faço avaliação. É assim. Então, ela em si, ela é muito segura. Né? Eu acho que o problema é quando a pessoa teve algum trauma de infância, viu a mãe sendo traída, e aí ela carrega um fardo e ela herda aquele comportamento e tem ciúmes excessivo. Aí diz, não, a princípio ela
aparenta ser muito bem resolvida, né? Nunca reclamou comigo, né? E, cara, não sei nem se tu pode falar, mas tu já teve casos, tipo, de assédio contrário do aluno ou da aluna ou algo do gênero? Não sei se tu pode falar isso, né? Mas... Já aconteceu. Porque, como eu falei, é um ambiente de paquera, né? Então, às vezes, como eu falei, às vezes tu tá atendendo a aluna, ela tá carente, tu vai alongar, tu dá uma atenção, tu conversa, cria uma sinergia, cria uma conexão diferente. E às vezes pode rolar um desentendimento, um mau alinhamento ali na comunicação e a pessoa interpretar errado. Mas já tive assédio de mulher, tive assédio de homens também, já tive alunos homens que... Quanto é que tu cobra pra me alongar lá em casa? Meu Deus do céu. Então, com o tempo, a gente vai se acostumando com isso. A gente dá uma risadinha, se esquiva aqui, que nem um boxe, né? Vai se esquivando ali e leva na esportiva. Nunca tive... no início, sim. No início a gente ficava meio constrangido porque tu não sabia como lidar. Mas depois tu vai administrando, tu vai criando repertório. Então fica mais fácil de lidar. E já teve alguma situação de ter problema com algum marido de aluna, por causa disso? Vamos contar essa história de novo, então. Vamos. É porque a gente teve um problema técnico. Teve um problema no áudio ali. Cara, Pô, sim. Eu não digo problema sério, mas um problema mais intenso, né? Isso, que... Pra trazer aí uma experiência mental mais leve. Mas eu tive um caso de uma aluna que me procurou pra fazer personal comigo. Conseguiu meu contato, perguntou quanto eu cobrava e tudo mais. E na época eu tinha horário ainda. E aí ela começou a treinar comigo. E eu perguntei pra ela, o que te motivou a me procurar, a mudar o teu corpo, a tua saúde? E ela, então, eu vou te contar, mas não é nada legal, né? O que me motivou foi baseado na dor. Como assim? Meu marido me chamava de gorda, de baranga, ele ficava me mostrando as mulheres gostosas do Instagram. E isso, cara, isso mexeu muito comigo. E eu falei pra ela, agora tu vai ficar gostosa na marra, agora tu vai se dedicar na marra, porque a gente vai transformar esse corpo aí. E ela topou a ideia, ela pegou o projeto, ela falou, não, eu quero me dedicar, eu quero me sentir melhor comigo mesma. Enfim, passou 6 meses, ela atingiu o corpo que ela tanto queria, ficou muito bonita, né? Ela tinha aí seus 2 filhos, mais de 40 anos, agora não lembro mais. E o que aconteceu foi que o marido, o mesmo que chamava ela de gorda, criticava ela, mandou ela parar de treinar. Porque o que aconteceu? Não sei, mas a insegurança bateu. E aí aconteceu isso, né? Então eu acabei me posicionando na época de falar, cara, isso aí que tu tá fazendo não é certo. Eu acho que é muito importante tu trabalhar a autoestima da tua mulher também. O cara não gostou muito da minha visão e eu entendi, então tá tudo bem. Se ela aceita e vocês se dão bem assim, toca o barco. Enfim, acho que essa foi a situação mais constrangedora, assim, que eu digo, tipo, pô, isso aí mexeu com o meu psicológico. Isso eu não gostei. Fora isso, não tive problemas sérios, assim, não. Boa. E, cara, a última vez que a gente conversou, no final eu te fiz uma pergunta, eu não sei se tu vai lembrar, mas quem olhar aquele podcast antigo vai lembrar, vai ver. Eu te perguntei o que tu almejava pro futuro, né? E tu comentou na época que tu queria fazer crescer teu canal, que tu queria expandir os teus alunos, e hoje tu falou, pô, tu tem mais de 1.500 alunos em 30 países. Eu acho que tu alcançou o que tu tinha dito que era a tua meta há um ano e pouco atrás. Então, em curtíssimo espaço de tempo, tu chegou. E hoje, velho, depois de um ano e pouquinho, né, que tu alcançou a tua primeira meta, qual que é a tua meta? O que tu deslumbra pro futuro? Bom olhar pra trás assim, né? É bom, Quando a é bom. gente já alcançou, né? Realmente, a gente dobrou, triplicou a meta ali, né? Que eu tinha... A ideia era chegar nos 200 alunos. Isso aí, tu falou algo do gênero, E chegar, sei lá, tu tinha 30 mil seguidores na época, tu tá com 120. Isso aí, a ideia era chegar nos 200 alunos. E, cara, então, agora, olhando pro negócio, a grande ideia agora, como eu falei, é criar novos músculos emocionais para deixar a empresa sólida. Porque hoje a gente tem o simples, paga imposto, pensa que são mais de 1.500 alunos pagando R$100 por mês. Então a gente tem que organizar isso, tanto com relação à realidade que a gente veio, pô, o cara saiu da periferia, o cara não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Hoje tem uma empresa, mais de 1.500 alunos, como é que a gente organiza isso? Então a gente está começando a organizar a casa, a gente está começando a trabalhar como empresário mesmo, como empresa de verdade. Antes a gente brincava de ser empresário. Dá uma esquivada no imposto aqui, dá uma esquivada no imposto ali, deixa um furo aqui. Então a grande ideia agora é a gente organizar cada vez melhor a casa. E hoje, com mais de 1.500 alunos, a meta até o final do ano é pelo menos 2.500 alunos. Tu tem estrutura para isso? A gente tem estrutura para atender pelo menos agora 2.000 alunas. Mas até o final do ano vai entrar mais gente no time e a gente vai ter braço
para atender muito mais mulheres e poder ajudar muito mais gente. Muito mais gente. Mas vamos lá, 2.500 alunas até dezembro. Então, bom, grava esse corte aqui, hein? Boa. Nós vamos chegar. Mas eu vou mais além. Cara, qual que é o teu sonho, velho? Eu quero que tu me diga assim, o meu... Top do top. Meu teto... Porque se o que tu me falou há um ano atrás já chegou. Chegou Sim. brincando e vai passar brincando. Qual que é o teu top, assim, pra gente conversar aqui 3 anos e falar, cara, já cheguei. Vamos ver se ele vai dar a mesma É. resposta que os demais, porque tá tendo meio que padrão aqui as respostas. É muito louco, né, cara? Porque assim, Todo mundo tem uma super meta na cabeça, assim, eu acho que o meu topo era eu estar onde eu tô hoje. E hoje eu percebi que o meu topo é outro. Entende? Então eu não gosto de estabelecer assim, pô, se eu chegar nesse topo aqui, nesse nível aqui, tô satisfeito, tá ok. Eu acho que quando eu chegar lá eu vou querer algo mais. Mas tangibilizando aí a tua pergunta e trazendo uma resposta mais concreta, a ideia, cara, é a gente conseguir chegar a pelo menos 15 mil alunas, né? E conseguir palestrar pelo Brasil inteiro, ajudando tanto personagens trainers quanto alunas, trabalhando não só o corpo, mas trabalhando a mentalidade. E tá viajando pelo mundo e futuramente também criar um livro, né, cara? Contar a realidade do Jeff, porque às vezes o pessoal olha aquele carinha do topete marrento, né? Anda com o peitinho estufado na academia, eles não entendem que tem uma história por trás, né? Às vezes o cara pensa, esse aí é playboy, esse aí teve a vida fácil, né? Então até futuramente, vamos botar 5 anos aí no máximo, ter um livro, a empresa faturando bastante aí, com pelo menos 15 mil alunas, e óbvio, né, entregando o que essas alunas buscam. Mas acho que esse seria o teto para daqui 5 anos, mas acho que nunca chega a essa saciedade, a gente sempre quer um pouquinho o mais. sarrafo sobe, né? A sempre gente quer quer pular, expandir. passar por cima dele. Esse é o... Exatamente. Mas essa é a graça, né? Sempre tem um objetivo, né? Pra lutar por ele, né? É que nem academia, cara, tu vai chegar no objetivo, perdeu barriga, empinou o bumbum, trincou o abdômen, tu vai estar grato, mas tu nunca vai estar satisfeito. E eu acho que é o grande dilema da vida. E não pode parar ali. É estar em movimento, entende? Ah, mas, que nem tu falou antes, mas é muito injusta a musculação, né? Tu treina durante anos, tu fica um mês sem, tu já Nossa. perde tudo. Esse é o grande questão do universo, né, cara? Tá sempre em movimento. Então eu acho que quando a gente perde esse movimento, perde o propósito, tu para de viver. É que nem uma poça d'água ali no asfalto. Não tem oxigênio, não tem vida. E uma pessoa sedentária, uma pessoa que não tem propósito é essa poça d'água aí. Tá choca, tá morta já. Só que é um morto-vivo andando, né? Muito bom, Jeff. A gente quer agradecer muito a tua vinda aqui, tá? A tua Tamo paciência, a participação. E, pô, tu é um profissional 10 aí, cara. Valeu, irmão. Realmente Obrigado. diferenciado, Adoramos né? ouvir tua Na tua história. área. Incrível. Obrigadão, gente. Eu que Tu é um agradeço. exemplo, Obrigado. um exemplo pra todo mundo, né? Parabéns Isso é, mesmo. principalmente quando o Jeff falou da questão do esporte, de tirar as crianças da rua e tal. Achei fantástico tu ressaltar isso. É o futuro, né? Por isso que tem tantas pessoas, os profissionais quando chegam no topo, né? Tipo Neymar, enfim, outros profissionais, só um exemplo, enfim, né? Que tentam resgatar, né? As crianças pelo esporte. Não é por nada que a gente ouve sempre essa história e tal. Tu é um exemplo aqui Total. presente total. aqui conosco. Pô, e teu livro vai ser um sucesso, velho. Pô, Amém, do- cara. Tem que pensar no morava nome já. num barraco de lona e... Quando tu estiver lá com eu já, milhões, você não vai voltar, né? Não vai nos esquecer, né? eu já com fiz a conta de certeza. quanto fatura aqui, tá? Tava aqui, ó. Quanto falou já? Não, cara, eu acho que, bom, primeiramente, agradecer vocês aí pela oportunidade de contar um pouquinho da história, tanto do Jeff quanto da empresa, do crescimento, dos alunos, e parabenizar vocês pelo projeto, né? Eu acho que esse tipo de projeto aqui não vai ser só o meu, que vai estourar com certeza daqui alguns meses, alguns anos, o Flow vai estar com uma concorrência boa. Deus te ouça. Amém. Valeu, Vamos obrigado. aplicar a Valeu, estratégia Jeff. do Jeff. Tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu. Tchau. Aê.